Fala, pessoal. Hoje eu tenho a honra de trazer pra vocês Lucas. Cara, nem acredito que você aceitou o convite, velho. Obrigado. Eu que Obrigado. agradeço. Aquele aperto de mão protocolar, né? Você sempre briga. Você dá uns 3 apertos de mão, não liga a câmera. Cara, o cara tá no mundo inteiro, velho. E aí, onde você tá? Tô no Zimbábue. E agora? Pô, tô no, Pô, no Alasca. Zimbábue eu não fui ainda. Mas a gente tem corrida no mundo inteiro, né? Agora o cara parou aqui. Eu falei, caramba, agora ele está no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, tá vendo? A humildade bateu aí, ó. Cara, é o seguinte, vou aproveitar que você tá aqui. Você é um cara que, além, né, da sua profissão, do seu esporte, tudo, você é um cara que você se posiciona politicamente, o que não é uma coisa comum no Brasil. Sim. Então, vou tomar a liberdade de a gente falar de assuntos políticos, tá? Tá bom. Eu acho que é até mais legal a gente começar com política. Depois a gente Legal. fala um pouco de automobilismo. Eu já vi vários vídeos seus na internet, né? De automobilismo, você fazendo a volta lá de olho fechado. É impressionante aquele vídeo. Né? Aquele vídeo é legal, né? Aquele vídeo é Pô, maravilhoso, cara. Ficou um décimo. A volta era 1 minuto e 7. E a gente tinha que fazer uma volta com o olho fechado, assim. Fechar o olho agora e dar uma volta em Interlagos de Fórmula 3 ou de Fórmula 1. E tem que acertar no 10º de segundo. Né? Pro piloto, assim, uma coisa que a gente brinca até, era fechava o olho e falava, vai. Daí você faz a pista e tal. A pole position foi um 7.2, tem que fazer um 7.1 ou 0.3. Pode variar um décimo. E aquele vídeo foi bem legal. Pô, maravilhoso. Aquele vídeo é maravilhoso. Vi um outro vídeo seu que também viralizou pra caramba, da tal da fábrica de bicicletas. Isso. Nós vamos falar disso também. E um outro, que eu queria começar por esse, que é o seguinte, cara. Você foi um dos poucos corajosos que na época que teve um hype, você falou, segura aí. Hype tá tudo aqui, né? Hype tá errado. Isso é uma das coisas mais raras que tem no Brasil. Faço questão de te elogiar por isso. Obrigado. Que foi o vídeo do Marçal, cara. Ah, é? Foi o vídeo do Marçal, né? Pra Não, mas esse variar vídeo não falando tinha besteira. exato. Né? Eu não conheço o Marçal pessoalmente, nunca tive um contato. Não tenho uma opinião 100% formada sobre o cara. Eu sou um cara que eu gosto de conhecer as pessoas, falo com todo mundo. Tento entender a cabeça, né, da onde vem as ideias, qual o argumento, qual é as premissas do argumento, as premissas da vida de diferentes pessoas para entender o lado de cada um. E esse vídeo do Marçal era na veia do que eu faço, que era sobre o Senna falando que o Senna acelerou na Tamburello quando ele bateu e morreu, porque todo mundo foi ambicioso demais. Não, né? todo mundo tinha combinado de não acelerar e daí ele acelerou. Assim, foi uma besteira atrás da outra. Eu fiquei tão chocado com aquele vídeo e a repercussão que aquele vídeo tinha dado. Falei, não, eu preciso responder e falar que não é nada disso. A técnica de pilotagem é assim, assim, assado. Acabei falando o que aconteceu, como o piloto acaba tomando a decisão de fazer uma curva para embaixo ou não, e o que aconteceu com o Senna, né? Que foi o que me fez entrar no automobilismo. Sério? É. Eu não sabia não, cara. Eu brincava de kart lá em Itu. A gente tem uma casa lá em Salto. E eu brincava, meu pai brincava de kart, eu brincava de kart. Quando o Senna morreu, eu tinha 9 anos. O Brasil, né? Parou, Pequeno, você era um pouco mais Sim, menor, eu tinha né? 6 por aí. E, pô, o Brasil parou, aquilo me marcou tanto. Falei, não, pô, agora eu vou me dedicar nesse esporte aí, porque, pô, mesmo se eu fizer 1% do que esse cara fez, já vai ser demais. E meu sonho foi chegar na Fórmula 1. Né? E depois de muita luta e muita batalha, eu acabei chegando na Fórmula 1 em 2010. Muito bom. Depois eu quero entrar na parte do automobilismo, mas eu quero aproveitar que você está aqui para te falar uma coisa, cara. Você sabe que o Brasil, a minha pergunta vem nesse sentido, às vezes as pessoas elas entendem o Brasil como duas forças. Existe uma força meio imprecisa chamada esquerda e uma força também muito imprecisa chamada direita. E as pessoas elas tendem sou de direita ou sou de esquerda e ficar concordando com tudo que aquela bolha fica pautando. Você me parece um cara que você não faz isso. Você não compra a caixa de bombom completo e você é um cara meio sem rótulos. Eita! Perdão. Acabou a luz? Não. Pode ir? Então você... não dá para te rotular, né? Eu já vi você batendo em muitas coisas do que se chama de esquerda, do governo atual, e já vi você também batendo em muitas coisas do que se chama de direita. Tua visão hoje, cara, qual é o maior problema do Brasil? Eu sei que é uma pergunta complexa, e você pode tomar o tempo que você quiser para responder. Essa pergunta é complexa. Mas é boa, mas é boa porque dá liberdade de você, de eu sentir qual a sua percepção. Sim. Qual para você é o pior problema do Brasil e por onde você acha que deve vir a solução? Parece uma pergunta tipo...
mas é porque aí dá liberdade de você traçar um caminho na sua resposta. Você é um cara inteligente, eu sei que vai vir coisa boa por aí. Então, primeiro, obrigado pela essa percepção, é o que eu tento passar, né? Eu sou um cara muito pragmático na minha vida, eu acho que essa vida de esportista, você tem que ser pragmático, você tem que tentar entender, por exemplo, como é que o carro funciona para conseguir ir mais rápido. Você precisa entender quais são as dificuldades daquela pista para tentar melhorar. Então, na minha vida inteira, eu sempre procurei entender como as coisas funcionam. E eu estudei aqui no Brasil, em colégios bons. Eu comecei o INSPER, Faculdade de Economia, larguei. Há pouco tempo atrás eu me formei num MBA executivo em Harvard, chamado OPM, mas sempre voltado para negócio. Então, na minha cabeça, assim, o que eu aprendi das empresas e dos países que têm o maior sucesso na história da humanidade é que o sucesso e a riqueza gerada por um país é totalmente ligada à inovação e tecnologia. Então, como que a gente organiza o país da melhor forma para a gente criar conhecimento, criar inovação e desenvolver tecnologias para o país andar para frente? Não existiu nenhum país na história que vendendo commodity ficou rico. Foi explorado vendendo commodity. Se você só consegue se desenvolver como nação baseado nisso. Então, como que você incentiva as pessoas a trabalharem mais e produzirem mais conhecimento, serviço, produtos, etc. E o que mostra a história é que quando você tem... A história não só a história, né? Pode ser até numa equipe de corrida, numa empresa. Quando você tem as suas responsabilidades e seus deveres diluídos, você não está alinhado de forma correta para se dedicar 100% daquilo que você pode exercer para gerar tal resultado, tecnologia e tal. Então, assim, nunca um coletivismo, um socialismo na qual você dilui aquela responsabilidade, aqueles deveres entre outras pessoas e outros órgãos te organizam de forma que você tem que produzir para todo mundo ou ser diluído, é o melhor incentivo para você produzir. Então, quando você... Por exemplo, eu li um livro sobre inovação agora. Eu vou voltar para o Brasil, para a política, só para a ideia é isso mesmo que eu quero. Um livro muito interessante é How Innovation Works. Né? Como é que as inovações aconteceram na história da humanidade? Thomas Edison com a lâmpada, James Watt com a máquina a vapor. Como é que essas inovações aconteceram? E elas acontecem de formas aleatórias e de formas quando você tem liberdade individual. Muito dificilmente, de forma de organização, um governo ou uma empresa falou, não, vocês vão para aquele lado e vai gerar aquele tipo de inovação e aquilo vai funcionar. Então, eu acredito muito, por esses motivos, eu acredito muito na liberdade individual. Acredito muito no livre comércio, você acabar trocando ideias e produtos diferentes do mundo inteiro, porque o mundo inteiro está gerando conhecimento, e o conhecimento novo, ele vem no ombro de conhecimentos antigos. Né? Você precisa ter uma base ali, uma base de conhecimento para gerar conhecimentos novos. Então, desde, sei lá, Grécia Antiga, depois, né, passando por toda a Idade Média, a Revolução Industrial, tudo isso leva a você cada vez mais produzir melhores tecnologias e melhores serviços. Então, eu acredito na liberdade individual, acredito na parte de você poder ir e vir e trocar ideias livremente e produtos e serviços. Quando você vê a história do comércio global também, é isso que mostra, você poder trocar ideias e serviços. Então, essa é a base, inovação e tecnologia é a base do meu princípio político. Então, como que você se organiza de forma política para você ter a maior possível probabilidade de inovação e de produtividade num país? Você precisa de uma educação boa. Então, você precisa ter escolas boas com professores bons. Isso é número 1.
você precisa ter um incentivo individual para você produzir o máximo possível. Então, se você paga muito imposto, se você pagar 100% de imposto, que é basicamente um comunismo, você não vai produzir nada. Você vai produzir somente se você for forçado a produzir, senão você não vai. Né? A mesma coisa se você, sei lá, vai se matar na academia e vai ter o benefício do que você vai ganhar para outra pessoa. Para dividir para todo mundo que está na academia. Imagina se você estivesse aqui na academia e fosse dividido em todo mundo. Ninguém vai, né? Você vai lá, vai ficar olhando o cara fazer porque você vai ter aquele benefício. Então é mais ou menos isso. Então como é que você alinha esses incentivos para essa melhora? Então, eu acho que, né, voltando ao Brasil, a esquerda e a esquerda e a extrema esquerda e a direita e a extrema direita, no final elas estão muito próximas, elas são populistas, elas são de uma forma... Não são iguais, obviamente, mas elas têm incentivos perversos na qual... Elas têm os mesmos vícios. Tem os mesmos vícios e incentivos perversos na qual freia o nosso desenvolvimento. Então eu tenho uma visão na qual o Estado deve focar nas coisas que ele deve ser bom e unicamente em áreas na qual você precisa de um controle central. Por exemplo, defesa nacional. Sim. A defesa nacional não dá para ser privatizada, na minha opinião. Você precisa ter um órgão de defesa que proteja o seu território. Educação, você pode ter uma parceria público-privada, eu acho que inclusive as escolas devem ter um incentivo próprio para ter a melhor educação possível, senão elas não têm, mas pode ser organizado de uma forma do Estado. Enfim, educação também, segurança pública, segurança jurídica. Tem alguns itens que o Estado deveria fazer e deveria fazer bem feito. O resto não é dever do Estado e não é dever do coletivismo, da sociedade comum atuar. Cada um com seu incentivo próprio faria muito melhor. Então eu tenho essa linha de visão, tenho essa linha libertária, na qual eu gostaria de um Estado enxuto que fizesse bem e criasse uma base na qual todas as pessoas pudessem ter principalmente na parte de educação, mas tivesse uma base para começar. E daí, liberdade individual, pouco imposto e deixa a galera tocar. Hoje em dia, talvez o sistema político que eu mais admiro e que mais faz sentido, na minha opinião, não é nem o parlamentarismo, não é nem o nosso presidencialismo brasileiro, ou parlamentarismo inglês, ou, enfim, alemão, muito menos o comunismo ou o socialismo. A gente pode até entrar nessa discussão, porque depois eu quero saber a sua opinião sobre essa parte do comunismo, da China, porque a China é um comunismo muito interessante, porque é mais um fascismo do que um comunismo, né? Porque a China você tem um controle estatal muito forte, mas é um livre comércio. Sim. A China não é uma China comunista, é uma China capitalista. Eu tive corrida em Xangai agora. Xangai é uma sociedade capitalista no último. Assim. Você tem... Hoje, eu vou divergir aqui, mas quando eu fui correr há 10 anos atrás de Fórmula 1 em Xangai, não tinha quase nenhum café. Hoje em dia tem mais café em Xangai do que pub na Inglaterra inteira. Então, assim, é um café atrás do outro, é um cara tentando te vender coisa atrás do outro, os melhores produtos e tal. É um mercado muito capitalista, não tem nada de comunista. O que é comunista é o controle central do governo, que é tudo estatal, que o governo direciona muito mais. Mas um sistema que eu gosto muito é o sistema suíço, né, que você tem como se fosse um conselho, que são 7 membros, 7 governantes, e cada ano desses 7, um é o presidente daquele conselho, daquele board, e eles fazem a diretriz do país. Talvez eles fazem muito referendo, né, sobre praticamente tudo. E para você fazer um referendo complicado, tipo o Brexit, que foi um erro da Inglaterra, você precisa ter uma sociedade com nível de conhecimento alto. Então você precisa ter uma educação de base mais forte, que é difícil também, porque você tem uma democracia representativa justamente para isso, você passar, né, a sua responsabilidade para o seu representante para tomar essa decisão. Então, eu acho que se eu fosse escolher um nível, um tipo de governo que fosse, para mim, o mais ideal, seria como se o Brasil fosse uma empresa gigante,
na qual o conselho seria o conselho eletivo. Então, você elegeria o board, que seriam... Imagina que você tivesse que colocar numa mesa os principais chefes de partido hoje no Brasil para tomar uma decisão. Então, imagina que você tivesse, sei lá, na mesma mesa, Lula, Bolsonaro, Zema, Tarcísio, Ratinho Júnior, não sei o quê, todo mundo sentado numa mesa, e esse board teria que eleger um executivo, porque o cara que você está elegendo não necessariamente é um bom executivo, não é um bom administrador. Sim. Ele pode ser um bom representante para você, mas não necessariamente o cara sabe tocar um país ou sabe tocar uma empresa. Eu vejo o Brasil como uma empresa gigante. Então, você poderia ter um board eletivo que contratasse um executivo do mercado, preparado, com PhD, com MBA e tal, para tocar o Brasil com os KPIs necessários. Então, qual o KPI que o CEO do Brasil teria? Pô, precisa tirar o analfabetismo de, sei lá quanto é hoje, diminuir pela metade. Se o cara fizer isso, o cara ganha um bônus igual ele ganharia se ele fosse CEO da Coca-Cola. Eu acho que tem que ter esse tipo de incentivo. Sim. Para o cara conseguir, com os KPIs claros, para o cara conseguir evoluir o país. Então, na minha concepção ideal, no mundo ideal, eu trataria um país como uma empresa gigante, na qual os dividendos daquela empresa fossem distribuídos de forma igualmente para a população. Então, a empresa teria como objetivo principal o lucro, mas esse lucro seria distribuído para a população de forma igualitária, para criar uma base para as pessoas conseguirem ter uma vida pelo menos estável na base, para conseguir depois subir e fazer do seu próprio trabalho, conseguir evoluir na vida. Então, a minha concepção é uma concepção meritocrática, libertária, democrática, mas com incentivos pessoais claros para os políticos trabalharem para eles, mas se eles ganharem, o povo também ganha. Atualmente é ao contrário. Eles ganham sozinho e o povo que paga a conta no final. Cara, por isso que é legal deixar aberto, porque é o seguinte, a sua fala passou por 3 pilares. Tá. O primeiro pilar, ciência e tecnologia, inovação tecnológica. Depois ela passou pelo pilar de representação, né, democrática, qual é o melhor meio de você ser representado, e depois ela redundou na melhora disso daqui para resultados, né, para uma população. Então, vamos lá. Daria para fazer um podcast só de cada pilar, mas de forma ultra resumida. A primeira coisa que você falou, cara, e até você tocou no assunto da China, a China é muito interessante. Uma das coisas que a gente tem como exemplo histórico a galera comunista acha que o Estado tem que direcionar tudo e você faz tudo pro Estado e as coisas funcionam. A galera ultralibertária acha que somente o interesse individual e o individualismo completo e o não planejamento central é a melhor forma para você chegar nos lugares. Eu vou te dizer que existe um misto, cara. Porque eu vou dar um exemplo. Se você pega, por exemplo, as maiores inovações tecnológicas dos Estados Unidos, todas elas foram incentivadas por um governo, né? Através inclusive de estímulo de guerra. Nós precisamos criar a internet. A internet para quê? Para comunicar melhor com o soldado através de GPS. Só que ela parte também de um incentivo individual de quem vai trabalhar naquela empreitada ter algum benefício naquilo. Então, eu sou um governo, quero criar um sistema de Global Position System. Eu quero criar isso, não existe. Então, eu vou direcionar os meus recursos, vou chamar essas pessoas, mas se você conseguir, você vai ter um bônus, você vai ter um nome, você vai ter uma carreira, os seus filhos vão... Então, é um misto de direcionamento e incentivo individual, né? Por exemplo, até o caso da China, né? A China, isso inclusive os próprios pró-China, eles reconhecem como é que esses caras aumentaram a produtividade rural. Em vez do cara produzir tudo para o governo, Lucas, vou te dar uma fazenda aqui, a fazenda é minha, eu sou o governo, você tem a licença de uso dela aqui, você vai produzir para mim. Produtividade é uma merda. Você vai produzir uma cota para mim, você produzir a mais, você vende. A produtividade vai lá em cima. Né? Eu concordo em partes. Né? Quando você olha... esse How Innovation Works, esse livro do Matt Ridley, ele fala isso de uma forma muito interessante. Ele coloca estatisticamente todos esses programas governamentais grandes, incluindo a NASA, que parece ser um projeto de sucesso, mas quando você olha a quantidade de recurso investido para a quantidade de tecnologia que foi criada naquele processo, ele não é eficiente.
Então, onde teve a parte... Todas as inovações importantes da humanidade aconteceram, às vezes, por motivação de guerra. Por exemplo, aquele filme, Imitation Game. Sim, maravilhoso. Que é a história do Alan Turing. Maravilhoso. O Alan Turing, não é que o governo inglês, não é que o Churchill foi lá e falou, não, desenvolve um computador para quebrar o código nazista. Não, ele falou, resolve aí o enigma. Resolve aí, acha um jeito de quebrar o código. E o Alan Turing criou a teoria da informação, criou o primeiro computador para resolver o problema, mas não foi um direcionamento do governo. Talvez a empresa mais inovadora da história dos Estados Unidos foi a Bell Labs, né, do Bell, do telefone, que tinha uma área de R&D na qual os cientistas faziam o que eles quisessem. E lá foi desenvolvido desde a base da mecânica quântica até fibra ótica e cada um dos... Eu acho que o governo ele tem um papel interessante de criar, talvez, a infraestrutura e algum tipo de... Ele pode ter um papel interessante de criar algum tipo de estrutura e talvez algum tipo de subsídio para direcionar para R&D, mas ele é muito ruim em direcionar e falar, vamos criar a tecnologia tal. A Rússia fez isso. A Rússia, quando teve o Vale do Silício, eles criaram uma cidade, tem um livro muito legal chamado Chip Wars, que é a guerra dos chips. E os caras fizeram isso. Falaram, não, os Estados Unidos estão criando chip lá no Silicon Valley, vamos fazer uma cidade na Rússia para criar chip, para desenvolver transistor. E os caras criam a cidade, falam, você é bom de ciência da computação, vem para cá. Você é bom, vem para cá. E jogaram os caras lá e falaram, agora desenvolve. Não desenvolve. Mesmo o Silicon Valley, por que foi na Califórnia que teve toda essa revolução digital? Porque eram os caras que não estavam satisfeitos com o status quo, que eram os hippies, que eram contra o senso comum. Era contra a cultura. Contra a cultura, e os caras foram na inovação desenvolvendo de uma forma meio aleatória. O que ele fala nesse livro é que as inovações acontecem muitas vezes de forma aleatória. E essas inovações acabam acontecendo de diversas formas. E essas inovações acabam sendo... sempre acontecendo no processo evolutivo de outras inovações. Então, quando você tem uma cascata de inovação... Igual, por exemplo, por que AI tem nos Estados Unidos e não tem aqui? Porque lá tem chip, porque lá tem software, porque lá tem inovação e aqui não tem. E você não consegue fazer esse catch-up de inovação. Você precisa de inovação. É que existe uma coisa que é o seguinte, por exemplo, quando você pega, por exemplo, ciência de base, né? Ou quando você está na fronteira do conhecimento, chegamos na fronteira, batemos aqui, a gente precisa avançar. Você não mede o avanço através de eficiência de investimento. Não tem como fazer isso. Você sempre perde. Se você fizer essa conta, você vai perder. Então, por exemplo, eu quero aprender, sei lá, como é que funcionam as partículas elementares de um átomo. Cara, eu estou falando assim de 10, 15, 20 anos de investimento para um dia você descobrir... Você precisa criar o CERN. Você precisa criar o CERN, gastar 40, 50 bi... o Quark, pra que eu vou usar isso? Nem sei. Nem sabe. Guarda na gaveta de segurança. Aí um dia, o cara, porra, meu, e se eu sou... tem aqui esse... Aí você... Não, então, mas aí eu concordo com você. Daí os governos criando esse tipo de infraestrutura, por exemplo, criar o CERN, lá você precisa fazer um túnel de 20 quilômetros de diâmetro, de perímetro, para acelerar lá os prótons a 99% da velocidade da luz, para colidir, para saber que tem o quark, o bottom, o top, etc. Beleza. Eu acho que o governo faz sentido investir nisso, ou uma organização central faz sentido investir parte do capital nesse... E a medida de sucesso disso, ela não é necessariamente financeira. Não, financeira no curto prazo. No longo prazo, sim. No longo prazo, mas assim, no longuíssimo prazo. Às vezes tem coisas que você pesquisa para você usar depois de 50 anos. Sim, tá bom, longuíssimo prazo. Mas tecnologia sempre é tecnologia. Por mais que você não vai usar, qualquer tipo de entendimento... Nessa fronteira do conhecimento vale a pena. Sim, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Uma vez, a gente estava na escola, faz tempo já, e aí estamos discutindo por que a gente estava pesquisando tanto os barulhos que os dinossauros faziam. Tipo, para que serve isso? Não serve, cara. Porque às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes você estudar a respiração do inseto. Cara, funciona. Às vezes você tem uma praga, você, preciso de um pesticida. Atinge isso daqui. Então, às vezes você descobre uma coisa, você fala, por que eu vou descobrir hoje a cor da pele do dinossauro? Talvez hoje realmente não faça o menor sentido. Não, mas em algum momento... Daqui a pouco você...
Tá, ainda bem que pesquisaram isso. Tem um órgão brasileiro que eu acho que fez isso muito bem, que foi a Embrapa. Ah, não, mas a Embrapa, assim, é que a Embrapa é um exemplo de uma ultra eficiência, né? Não, então, um dos programas brasileiros, tem vários, né? Mas assim, dentro do que a gente tem de ruim no Brasil, ou de ineficiente, a Embrapa, por exemplo, a Embraer, tem vários polos, São José dos Campos como tecnologia, onde eu fiz as bikes foi em São José, né? Foi com o engenheiro da Embraer que eu fiz as bikes. Você tem uns polos de conhecimento e tem um legado dessa organização que veio, acho que da Embraer da época da ditadura já, né? A Embrapa não sei se foi criada. Não, a Embrapa é bem antes. Mas tanto que é o seguinte, o Centro-Oeste brasileiro nem era para ser um polo de agronegócio. O solo era uma bosta. Era só Sudeste e um pouco da região Sul. Isso, a Embrapa que fez isso. Agora a Embraer, não vou saber não, cara. Não vou saber na minha cabeça. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o que eu acho que a gente tem que sempre tomar cuidado é o seguinte, mas é bom que você não faz isso. A gente não pode se apoiar em ideologia e falar comunismo é o que funciona. Tipo a Manuela Dávila, o iPhone foi inventado na União Soviética, essas coisas. Só que é que você usou o rótulo libertário e você nem é libertário. Porque o Estado não serve para nada, elimine o Estado. Mas na tua própria fala, você assume que o Estado tem alguns papéis importantes. Não, eu acho que o Estado tem alguns papéis importantes, tem que fazer esses papéis bem feitos, mas ele deveria ser... Ele deveria focar nesses papéis importantes e não deixar todo o resto deixar na mão da iniciativa privada. Eu concordo. E no máximo numa PPP, assim. Acho que até escola daria para ser alguma coisa direcionada entre público e privado. Na execução privada e na organização, talvez, pública. Mas eu concordo com você, porque aí, assim, você pode trazer um monte de número para corroborar com isso, que, por exemplo, o aluno hoje da rede pública, ele custa muito mais para o Estado do que o aluno da rede privada. Custa para o privado. Sim. Então, por que você não pega a eficiência desse cara e aplica no teu... Porque, por exemplo, o SUS é algo que todo mundo dá o exemplo no mundo inteiro. O SUS é bom, e o SUS realmente, cara, dentro de suas limitações, ele é um programa exemplar. O SUS é mais de 80% privado. A maior parte da prestação do serviço do SUS vem de serviços privados. Então, por exemplo, cara, tive um problema aqui. Sei lá, quebrei o pé. Muito provavelmente você vai no hospital privado, ou até pode ser um hospital público, mas você vai ter uma série, na cadeia da sua cura, você vai ter uma série de serviços prestados, onde a maior parte deles é privado. Que, por exemplo, aqui em São Paulo, o Dória, na época, até não lembro quem copiou depois, cara. Foi algum prefeito de esquerda, em algum lugar do Brasil, que não lembro, copiou o tal do Corujão da Saúde. Meu irmão, tinha uma fila de exame, do nada deu um monte de fila de exame e faz o seguinte, cara, traz a galera, hospital privado. Vai no hospital privado, eu pago o hospital privado. Chegou os hospitais privados, vamos fazer uma tabelinha rápida aqui, atende os caras, eu pago. É isso. Então, eu acho que isso é uma questão numérica, cara. Isso é uma questão numérica. É só você pegar aqui, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Faz o que funciona. No final, mesmo se... Eu acho que a gente está falando a mesma coisa. No final, mesmo se o Estado está envolvido, por exemplo, na Coreia do Sul, que tem os campeões nacionais, né? Tem as empresas todas lá foram subsidiadas ou ajudadas pelo Estado, é uma parceria muito tipo Samsung, entre outras, né? Hyundai tem na Coreia. Exato. Então, essas empresas, elas foram... É o Estado financiando o desenvolvimento tecnológico, mais ou menos nessa linha. Mas no final é o seguinte... Se você gera um caminho de incentivos na qual o cara é incentivado a ter inovação e fazer aquilo acontecer, aquela empresa é bem sucedida. Se ela não é, se for uma iniciativa, pode até ser privada, e o cara não está incentivado, a empresa não vai para frente. No fim do dia, você precisa do benefício individual do cara que vai chegar lá. Exatamente. Não interessa se o benefício é individual ou não, é um passo até para trás. O cara precisa estar incentivado a fazer aquilo. Ele precisa ter os incentivos para ir lá e fazer. Sim. A maioria dos incentivos vem do privado. O cara quer fazer aquilo para ter uma melhor vida. O cara quer fazer aquilo para prover para o filho dele uma melhor educação. Sim. O cara vai acordar às 6 da manhã para ir trabalhar e trabalhar das 6 às 10 da noite. Se ele tiver algum benefício, se ele tiver zero benefício, ele vai acordar às 9 e trabalhar até às 3. Depois você passou por um outro pilar que foi representatividade. É o seguinte, cara. Nós temos um negócio aqui que é o seguinte. A gente pode discutir sistema proporcional de votação, sistema lista fechada, aberta, parlamentarismo, presidencialismo. Eu, pessoalmente, acho que o presidencialismo no Brasil falhou. Sim. Acho que está muito claro. Democracias como o Brasil e os Estados Unidos deixam claro que a maior parte das pessoas não se sentem representadas. E um presidencialismo na qual é um federalismo, a federação tem um poder muito forte.
Sim, né? Não pior é ainda. distribuído para os Pior estados ainda. igual nos Estados Unidos. Sim, Um pior estado ainda. nos Estados Unidos pode competir um com o outro. Sim. E tem muito mais poder o governador do que o presidente. Aqui não, aqui é basicamente Brasília. Aqui é tão errado que é o seguinte, cara. Primeiro, olha só como funciona. A gente elege deputados com mandato de 4 anos e beleza. Aí a gente elege senadores, que tem que ter mais de 35 anos, num mandato de 8 anos. São 3 por estado. Já tá tudo errado aqui. Primeiro que é o seguinte, como é que você vai ter uma casa legislativa que o cara tem mandato de 8 anos e o mesmo número de votos que tem o Acre tem São Paulo? Não. Cara, isso é assim, se você chegar pro cara de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Paraná, os estados mais populosos, falam assim, o seu voto não vale nada, cara. Você está diluindo o voto. O seu voto não vale nada. Você tá E diluindo chegar o pra um voto cara de Roraima, Rondônia, falar, seu voto é um super voto. Então já começa errado aí. Daí a gente faz outra coisa. A nossa federação, ela tira, por exemplo, matéria penal do estado. Então vamos supor que você está no norte do Amapá. Aí você tem um tipo específico de crime ali. Porque você tem um determinado caldo cultural, uma geografia, que, cara, aqui tem muito o crime A. Aí você vai no sul do Rio Grande do Sul. Cara, nem existe esse crime A. Existe o crime B. Aí você precisa convencer um cara de Minas a votar uma lei para atender o cara do norte do Amapá. Cara, não tem como isso dar certo, velho. Não, nos Estados Unidos, inclusive nos Estados Unidos você tem pena de morte em alguns estados, não tem outros, né? Libera maconha em um, outro não Exato, libera. você tem uma liberdade de poder otimizar o estado, você fica muito mais flexível. Então, assim, temos esse problema do Pacto Federativo, inclusive orçamentário, né? Que se arranca dinheiro daqui para jogar para fora, enfim. E aí você falou de sistema de representação, né? Aí eu vou te falar uma coisa, cara, que é uma notícia que eu descobri depois que eu entrei na política, que é muito pior do que parece, velho. Eu acho que independentemente do sistema que a gente tem de eleição, pode ser o melhor do mundo, pode ser o pior do mundo, pode ser distrital, pode ser o que for, no fundo, cara, a gente não sabe votar. Então, se é distrital, se é distritão, se é proporcional lista aberta, se é proporcional lista fechada, se é parlamentarismo, se é presidencialismo, no fundo, cara, a gente tem um problema muito mais grave e horroroso, que é o brasileiro não sabe votar. Então, eu diria pra você que essa discussão, a gente já teve tanta essa discussão, tipo, e aí, parlamentarismo, distrital misto. No final, ela fica inócua, cara. Então, mas daí, por que a gente não sabe votar, né? Basicamente é porque a gente precisa educar melhor a população. E educação... Sim. São vários mandatos, são gerações que você precisa educar de forma melhor. Você precisa educar melhor a criança na escola, para ela ser um melhor pai, o pai educar o filho e assim por diante. Por isso que demora tanto. Sim. E o cara que está lá no governo, o incentivo dele é de curto prazo. O cara quer saber da reeleição depois de 4 anos, Sim. quer saber como ele vai sair lá e fazer o pé de meia dele para ele ficar o resto da vida sem fazer nada. Sim. Ele não está preocupado em 20 anos de educação. E daí que vem o que eu queria discutir com você na China. Na China, você tem muito menos liberdade. Então, por exemplo, lá, se você quiser mudar de cidade, em alguns lugares, você precisa da autorização do governo para mudar de cidade. Porém, o governo fala, eu quero ser diretor de cinema. Não. Sua nota de matemática é boa, você vai ser matemático. E põe todo mundo na linha e fala, galera, vocês vão trabalhar e vão fazer, independente do que você quiser, vocês vão trabalhar. Só que deu resultado. Tiraram 1 bilhão de pessoas da pobreza extrema. Tudo bem que eles têm vários outros problemas, mas você restringe a liberdade individual para uma melhor eficiência de um país. Sim. E a gente estava discutindo isso outro dia, e isso aí você pode, obviamente, falar sobre diferentes camadas. É dever do Estado ou não? Sim. Falar para você tem que comer... Você não pode comer McDonald's todo dia. Sim. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu acho que assim, eu sou muito a favor da liberdade. Da liberdade. Cada um faz aquilo que gosta e Sim. sofre com as consequências. O que não pode ter, o que acontece aqui, que é o seguinte, você tem a liberdade para fazer o que quer, mas não o accountability, não a responsabilidade das suas decisões. Sim. Então, beleza, eu vou comer o hambúrguer todo dia, eu vou ficar gordo, vou ficar com a saúde prejudicada, e depois eu vou no SUS. Não estou falando que isso é o caso ou não, sim, mas sim, eu entendi, você tem a sua vontade própria, mas quando você tem algum problema, você, agora eu quero dividir esse problema entre o que está acontecendo. Eu sou a favor de você ter liberdade e ter responsabilidade sobre aquela decisão. Na China é o contrário. Na China, obviamente, você tem
alguém direcionando para você o que você precisa fazer. O lance é o seguinte, cara, inclusive a galera de esquerda, não sei há quanto tempo você acompanha a política na internet, mas assim, 2011, 2012, 2013, quase não tinha discussão política e começou a surgir com a direita. Quando você pega 2015, 2016, 2017, não existia esquerda na internet, não existia. 2015, 2016, 2017 era... o Brasil é de direita, não existia esquerda na internet, não existia. Quando você pega, principalmente depois do governo Bolsonaro, depois de tanta merda que ele fez, você tem a esquerda crescendo e muito. E hoje, o que está crescendo na internet, de fato, é um discurso comunista e a galera em volta do comunismo não chega a ser comunista, mas fala assim, mas na China... E aí, por exemplo, o questionamento é o seguinte, quem é mais livre? O cara que hoje pode usar o TikTok quanto ele quiser, mas ele sai na rua é roubado, ou o chinês que não pode usar o TikTok, mas, meu irmão, o cara pode estar 3 horas da manhã lá que ele sabe que ele não vai ser roubado. Quem é mais livre? Que é uma discussão até paradoxal. Na China não tem internet aberta, né? Você não pode entrar no Google, você não tem o WhatsApp lá. Você vai para Xangai, você não tem o WhatsApp, você é obrigado a usar o sistema deles. Então, essa resposta é mais complexa porque é o seguinte, primeiro que o chinês e os povos orientais, de uma forma geral, eles são muito menos ligados ao conceito de liberdade individual e muito mais ligados ao resultado da sua participação no coletivo. Né? Isso é uma questão até... Quando você pega até as religiões, cara. Você pega, por exemplo, as religiões mais orientais, elas são sempre no sentido de você estar em harmonia com a natureza, você honrar sua família, você fazer parte de um grupo onde o grupo vai aprovar a sua conduta. Né? E isso gera questões muito positivas. Você entra num trem no Japão, a galera fala baixo para não acordar se alguém estiver cansado do trabalho. Isso é do caralho. Só que também traz questões paradoxais do tipo, peraí, mano, eu não posso escolher explorar o potencial que eu tenho. E se eu quiser ser um artista? Exato. E se eu não quiser ser matemático? Mas não quero ser matemático, eu quero ser outra coisa. Então, eu acho o seguinte, nós vivemos numa sociedade completamente diferente. Os valores ocidentais, eles são muito mais pró-liberdade individual, Sim. independentemente do resultado efetivo daquela coletivização. Só que eu acho que não dá pra gente abrir mão disso. Eu acho que o brasileiro nunca vai... E o povo ocidental, de uma forma geral, fala assim, eu não me importo em não votar para presidente. A gente não vai fazer isso. O russo tá cagando, velho. O Putin tá cuidando de mim. Não quero saber se ele... Não quero saber, mano. O Putin, deixa ele lá. Não quero questionar o Kremlin. Então, isso é uma questão oriental. Eu acho que no Ocidente isso nunca vai acontecer. E eu acho que a gente não tem que abrir mão disso. Só que qual que é o grande problema do Brasil? Aí você vai entender, cara. O sistema de incentivos no Brasil, ele é absolutamente perverso. Tá. Tanto em termos de órgãos institucionais do Estado. Então, por exemplo, se você é o Maranhão e você piora seus índices de educação, você pega mais dinheiro de São Paulo. Então já está errado. Não, até o próprio Bolsa Família, né? Se você arrumar um emprego, você perde o Bolsa Família. Qual é o incentivo disso? Mas é isso que fica desempregado. Foi a minha primeira frase que a gente falou isso. Mostra onde o incentivo está. Exatamente. Você vai ver o resultado, pelo menos estatisticamente. E aí eu vou chegar num ponto aqui que é o ponto mais político, que é a questão que para mim é central. Hoje, individualmente, enquanto político, qual o incentivo financeiro que você tem? Entre num partido do Centrão, que não tem muita posição. Não é muito... Eu tô com o governo. Fique próximo de algum deputado que tem emendas ligadas ao governo. Sim. E dispute a eleição de acordo com que o líder partidário seu vai te dar mais fundo. E aí, quanto mais deputado você tem, mais dinheiro você tem. Esse incentivo está errado. Sim. Eu acho que existe uma forma da gente não entrar nessa discussão de liberdade. Mas que isso é muito profundo e isso nunca vai acontecer no Brasil. A gente nunca vai ser a China. A gente não vai ser iguais. O governo vai falar, faça isso, tu não vai fazer. Isso não vai acontecer. Exatamente. Então, o que eu acho que dá para fazer? A gente começar a mudar os incentivos. Revisar pacto federativo, etc. E a gente fazer, por exemplo, uma das ideias que a gente está escrevendo no livro amarelo é o seguinte. E se a gente fizesse o seguinte? Você é o Lucas, tá? Lucas, quer ser o quê? Quero ser prefeito. Então, beleza, você ganhou a tua prefeitura. Você é do partido Lucas. Você é o Lucas do partido Lucas. Se os seus índices de educação, segurança e saúde melhorarem, você ganha mais orçamento para a tua próxima campanha. Você mudou completamente o sistema de incentivos. Mas isso faz total... Isso, assim, é tão óbvio. É tão óbvio. Tipo assim, não importa se você é amigo do dono do partido. Eu acho que é de propósito que eles fizeram o contrário. Tipo assim, não importa se você tem posição à direita, à esquerda, se você é amigo do partido. Não importa. Importa o seguinte, qual é o dado que você me trouxe? Olha, eu tirei tantas pessoas do analfabetismo, o índice independente do meu controle mediu que a saúde aqui melhorou em tanto e os meus níveis de homicídio e latrocínio caíram tanto. Porra, legal. Então Mas é exatamente isso que eu falei na história do presidente ganhando bônus se ele fizer os KPIs. É isso. Dele. Então o prefeito de São Paulo tem quanto ganha o prefeito de São Paulo? Uns 30 pau. 30 pau.
Beleza, ele vai ganhar um bônus porque no total do budget é nada. Ele vai ganhar um bônus de R$1 milhão no final do ano se ele melhorar educação, saúde, tal. Daí o cara vai trabalhar pra cacete porque ele sabe que se ele melhorar, ele vai ganhar mais ele. Ele vai trabalhar pra isso. Na empresa, nas empresas, aonde for, na Olimpíada, no esporte, você trabalha pra ter um resultado melhor, pra ter um benefício melhor ou pra um bônus. Um jogador de futebol. Por que o cara tem um bônus se ele ganha um jogo? Porque ele vai se esforçar um pouco mais. Ele tem um incentivo ali pra fazer alguma coisa. Agora, dá pro jogador de futebol, se você perder o jogo, você vai ganhar mais 100 mil. Que é o que os caras fazem com bet, né? Não, tudo bem, mas é o jeito que a política é hoje. Você perde o jogo, você vai lá jogar o seu futebol. Se você perder, você ganha 100 mil a mais. É um incentivo antimeritocrático. Porra, é o oposto. Cara, inclusive, aproveitar esse momento para te falar o seguinte. Eu não sei se você já ouviu falar da nossa revista Valete. Não. A gente tem uma revista, vou tomar a liberdade de abrir aqui para você. Esta revista, inclusive, esta edição da revista, ela fala justamente desse sistema de incentivos que a gente está tratando aqui, né? O Bolsa Família. Porque o espírito do assistencialismo brasileiro, independente de você discutir a minúcia de cada medida, ela é sempre o seguinte: se alguma coisa acontecer com você, eu vou cuidar de você. Então, não arrume emprego que eu te dou um Bolsa Família. Não faça uma boa gestão do seu estado que eu vou te dar mais dinheiro. Não faça... Ou você fica na informalidade. Não, se o cara, vai perder o Bolsa Família... Que aí é uma outra questão. Eu vou falar que eu não estou empregado, eu não vou produzir. Eu vou ficar lá no assistencialismo. Que aí ainda cai numa outra... Que aí é o seguinte, cara, a gente isso aqui é outra coisa, né, cara? Uma das coisas que mais me causa rejeição essas frases soltas, esses jargões. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de gente. Eu quero melhorar o Brasil. Foda-se. O que você propõe? Nós estamos escrevendo, eu vou trazer para você aqui, nós estamos escrevendo uma série de livros, chama-se Livro Amarelo, onde a gente está diagnosticando, né? Já está no 4º fascículo. Onde nós estamos, de onde nós viemos, para onde nós estamos indo e para onde nós deveríamos ir. Esses são os primeiros 4 fascículos. E aí os próximos são como a gente vai chegar onde a gente deve chegar. Então, esse livro aqui, tá na capinha aqui, a gente colocou um menino negro de periferia, olhando pela janela do seu barraco, e a expectativa dele, o sonho dele, tudo que ele imagina para si é estar no cruzeiro do Neymar. Que é a bosta da cultura brasileira. O cara acha que o máximo que ele pode atingir é ser um MC e estar perto do cruzeiro do Neymar para de um monte de celebridade fútil, que é isso, né? Isso é outra coisa, essa cultura de... A gente já pode até falar, porque realmente é assim, né? Eu vejo isso na sociedade brasileira, né? A gente não admira o cara que trabalhou, o empresário que ralou e fez uma empresa de 1 bi. Sim. Nos Estados Unidos, o cara é ele a celebridade. É o cara que ralou, que fez a empresa e construiu, sei lá, no limite, o Jeff Bezos, é o Elon Musk, é o Larry Page, o cara que é o Sam Altman, é o cara que construiu a empresa que hoje vale $1 trilhão, vale 100 bilhões de dólares. E no Brasil não, né? No Brasil, as grandes fortunas, muitas delas veio porque você é amigo do rei. Sim. Porque você tem um assistencialismo, você tem um juros no BNDES gigantesco, subsidiado, que ainda é gigante, mas subsidiado, na qual pro amigo, em qual como é que fecha a conta? O cara tem que cobrar os juros mais caros do pobre, de quem pega, do cara que tem o mercadinho lá de esquina, que tem que pegar os juros a 25% ao mês, 30%, 25% ao ano, 30% ao ano. Então, assim, o Brasil não tem essa cultura de admirar quem constrói alguma coisa. Sim. Tem essa cultura de admirar o MC, o jogador de futebol, sei lá, quem consegue... Isso é subir na vida o brasileiro. Aqui no Brasil, hoje, a admiração está muito ligada à riqueza material pura e simples e à ostentação da riqueza material. Beleza, a riqueza material é ótimo, desde que ela tenha sido construída através de uma coisa virtuosa. Então, por exemplo, eu admiro que o Elon Musk, ou o Jeff Bezos, ou qualquer outro cara tenha muito dinheiro, sim, mas eu admiro mais a história da empresa que esse cara criou e que fez um benefício que você não consegue nem precificar o quanto para a humanidade isso foi útil. Agora, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, eu tenho um Camaro e tem novinha sentando no meu colo. Então você é admirável. Não, cara. Não é assim, né? Então, esse livro trata muito disso, cara. De um sistema de incentivos que vem de um sistema de imaginário popular muito ligado a coisas muito rasas e fúteis, né? Então,
Quando você traz justamente isso, pô, cara, a gente precisa de um incentivo individual pro cara trabalhar, pro cara fazer acontecer. Tá, o nosso sistema de incentivos hoje ele é completamente contrário. E o que eu falo, né? A gente não pode ficar só no jargão, né? Eu não posso vir aqui e falar, o mundo precisa de mais amor, mais compaixão. Não, não, cara. O que você propõe? Né? E o nosso grupo, por ser um grupo político, propõe coisas que podem ter discordâncias ou concordâncias, mas de fato propõe alguma coisa. Né? Eu vi quando você fez o teu vídeo da bike, esse vídeo é bem emblemático, porque você se propôs a fazer uma parada. Não é tipo assim, pô, tipo, e se um cara fizesse? Não, não, não. Você falou e falou, não, não, eu vou tentar fazer. Eu vou chamar um engenheiro, vou chamar o cara e vou produzir. E aí o Brasil foi hostil o suficiente para eu falar, não vai dar. Né? Não, essa história da bike é legal, né? Eu em 2016, eu estava começando a história de bike elétrica. E eu falei, não, o futuro vai ser bike elétrica, faz muito mais sentido. Pô, vou fazer uma bike no Brasil. Fundei a empresa, chamava EDG, eu era o chief designer, o desenhista-chefe e o dono da empresa. E contratei 8 pessoas, a maioria delas da Embraer. Um deles era meu sócio, Fábio, um cara muito competente. O cara desenhava avião e foi desenhar bike. E daí a gente desenhou uma bike muito inovadora na época de nióbio. De aço nióbio. Né? Na verdade é uma liga de aço nióbio, porque o nióbio ele tem uma elasticidade muito alta, então ele não deforma. E a gente fez o quadro num shape de uma suspensão. Então o próprio quadro da bike era a suspensão da bike. E ao mesmo tempo o quadro comportava as baterias dentro do quadro. Era uma bike muito inovadora para a época e muito barata de fazer, porque você tinha poucas peças na bike. Ela era simples, você não tinha suspense. Ela era teoricamente de quadro rígido, mas o próprio quadro se deformava. Isso. Nossa, desculpa a pergunta, cara. Ela tinha uma deformação similar a uma suspensão? Não, era um pouco diferente. Mas ela tinha um jogo ali que transformava o seu passeio de bike confortável. Era uma bike de passeio. De passeio. Porque, por exemplo... elétrica, não. Nossa, viajei. Porque eu sei que assim, a bike para performance de velocidade... Ela tem que ser rígida. Ela tem que ser o mais rígida possível. Isso. Não, era uma bike de passeio elétrica. E justamente essa era a tese. É melhor você ter uma bike de, sei lá, na época, $1.000 elétrica, que faz muito mais do que uma bike de $5.000 rígida de carbono. Não precisava ser de carbono. Como a elétrica você tem a potência, não precisa ser de carbono. Pode ser uma bike normal. Então a gente fez de aço nióbio, fez a bike. E, cara, só o processo... Por exemplo, o Brasil não produzia nem corrente, né, de bike. Então eu queria comprar as peças aqui e tal, porque eu não ia fazer corrente, não ia fazer o pneu da bike. Né? Você compra as coisas. Desculpa, só um adendo, cara. Isso é outro absurdo do Brasil, porque é o seguinte, a gente fala, vamos proteger a indústria, vamos. Estou dando um exemplo, não sei, eu sou piloto de motocross. Vamos proteger a indústria de motocross. Tá, que moto de motocross tem no Brasil? Não tem nenhum. Então você está protegendo quem? Não, você só está fudendo quem quer ter acesso ao produto, cara. Não tem. E a gente tinha uma indústria de bike gigantesca, né? A Caloi produziu centenas de milhões de bicicletas, assim. E essa invasão da China que via a Zona Franca de Manaus... Por que via a Zona Franca de Manaus? Na verdade, eu até fiz um vídeo falando contra a Zona Franca de Manaus, inclusive um tweet, mas na verdade não é que a Zona Franca de Manaus está errado. O resto do Brasil está errado. Sim. Se o Brasil inteiro... Se fosse a Zona Franca do Brasil, o negócio ia ser maravilhoso. Exato, ia ser maravilhoso. A gente ter aqui iPhone, um dos iPhones mais baratos do Brasil. A gente ia ter... E só uma coisa, a Zona Franca de Manaus ela é muito mais ligada a um plano militar de defesa do que de fato eficiência produtiva. Porque o fato é o seguinte, nós estamos lá em Manaus e se alguém invadir não tem nem gente lá. Precisa de um sistema de incentivos para ter gente lá. Dá uma Zona Franca lá. Eu vi um vídeo do governo, eles colocaram um guaxinim para falar. Você viu esse vídeo? Cara, vi vários desses. Você viu? Cara, assim, eu vi um vídeo do governo, eles colocaram um guaxinim para falar por que a Zona de Manaus é importante. Juro. E daí fala que a Zona Franca de Manaus gera emprego, e fala que a Zona Franca de Manaus, as empresas que estão lá, protegem a floresta, e eles focam na floresta, como se a Zona Franca de Manaus fosse proteger... Como se o deflorestamento da Amazônia acontecesse em volta da Zona de Manaus, não nos arredores, ou sei lá, em outro... Sabe? Tem nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra. E gera emprego mesmo a Zona Franca de Manaus. O problema é que esses empregos que geram lá, na soma total do Brasil, ela é negativa, é um net negativo para o Brasil inteiro. E o que acontecia? Aí você falou que Então, daí eu estava fazendo a bike e eu resolvi fazer a bike aqui na Embraer, porque onde tinha engenheiro, a gente fez a eletrônica, fez tudo do zero. E no final a gente
A gente fez 300 bikes e entregou as bikes. As pessoas compraram e entregou. Então existe a sua bike rodando por aí? Existe, 300 bikes. Isso aí vai virar, daqui a pouco, irmão, isso aí vai virar um... Você tem a guarda, porque daqui... Eu tenho uma, na verdade. Fala. Só fazer uma pausinha. Trocar um. Vai. Você que tem uma bike dessa, irmão, enquadra ela, guarda, que daqui 20 anos, quando isso der, você fala, cara, não, eu tenho da época E daí, quando a gente fez a bike, por exemplo, só o processo de importação das coisas que a gente precisava, por exemplo, o Brasil não faz célula de bateria. Então, a gente precisava trazer a célula, colocar a célula, precisava trazer o motor, precisava fazer várias coisas para a gente conseguir fazer a bike. E dava mais ou menos uns 80%, 70% de imposto de importação sobre esses produtos. E depois, quando você vende a bike, não sei se ainda é hoje, mas na época era, se você vende bike que não é elétrica, o IPI era 10%. Né, que é o imposto sobre a venda produto industrializado. Produto total, sobre a venda, sobre o valor de venda, não é que sobre... já é um absurdo porque você está fazendo imposto sobre imposto. Você paga o de importação e depois você paga sobre a venda. O imposto de bike elétrica era 30%, o IPI. Então, de bike normal era 10% e de bike elétrica era 30%. Então, eu falei, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou vender a bike como não elétrica e vou alugar a bateria, porque daí não é venda casada, eu posso pagar... A gente começou a tentar bolar um jeito... Ai, Brasil, velho. Não, isso aí não é o pior. Não. E daí, então imagina o seguinte, você tem 70%, 80% de imposto de importação e depois você tem mais 30% de imposto sobre o valor total de venda do IPI. Se você monta... Daí que aconteceu? A gente começou a falar, bom, fica inviável fazer isso. Qual que é o melhor jeito de a gente produzir 3.000 bikes? A gente ia pedir para fazer 3.000. Vamos fazer uma mini fábrica para fazer essas 3.000. Daí eu comecei a fazer as contas, falei, bom, preciso investir uma grana, porque a empresa era minha, para fazer isso. Qual o melhor jeito? O melhor jeito, Lucas, faz a bike inteira na China, leva para a Zona Franca de Manaus, aluga o galpão lá. Monta ela lá. E daí você tem o CKD, que é o que você precisa fazer 20 itens ou 30 itens no Brasil. Só que não especifica muito qual item que é. Então você faz os itens com o menor valor agregado possível. Você pinta, você compra o plásticozinho do negócio. Põe um reloginho, um cronômetrozinho. O selim, você põe 20 coisas para a bike ficar brasileiras, que não gera nada de emprego, nada de produtividade. Eu não sei como é que era com moto, mas com bike era assim. Moto é peso. E daí você... Por peso? O X% do peso da moto tem que ser no Brasil. Daí você faz... Se você fizer isso, é 0% de imposto na cadeia inteira. Então como é que você consegue competir? A bike sai pelo menos o dobro do preço, sem margem nenhuma para manter a empresa, se você fizesse em qualquer lugar do Brasil, se não for na Zona Franca. E daí eu falei, bom, fazer a bike inteira na China, montar na Zona Franca... Para trazer para São Paulo? Para trazer para São Paulo. Dá para fazer? Dá. A gente olhou lá, inclusive era até bem mais barato fazer na China, porque, né? Mas eu queria fazer aqui. E daí eu falei, quer saber? Não vou investir. Eu tinha que investir, sei lá, alguns milhões de dólares para fazer todo o projeto e tal. Falei, não vou ter esse risco, eu estou correndo de carro, meu trabalho é correr de carro, não é fazer bike. E no final a gente fez essas 200, 300 no começo, acho que foram 270, 280. Entregamos para quem comprou e depois eu parei o projeto, daí demorou 5 anos para fechar a empresa. Que é outra coisa. E aqui no Brasil é o seguinte, aqui tem outro absurdo, são 2 absurdos, tá? O primeiro absurdo é o seguinte, vamos supor que eu gostei do teu projeto. Porra, o Lucas é foda, tô cheio da grana. Ô Lucas, vou pôr aqui 5 milhões, eu tenho 5 milhões, 5 milhões para você. Eu quero ter a participação dos 5 milhões, a sua empresa não é empresa de ação aberta, aberta na bolsa, Só que é o seguinte, irmão, eu não quero ter nenhuma responsabilidade da sua empresa. Não dá. Se um dia um cara te processar... Sim. Eu não tenho nada com isso. Exatamente. Cai na física. Você pode ter 1%. Você pode ter 1% cai em você. Aí é tipo assim, aí eu tô vendendo um apartamento. Olha como as coisas são. Vamos supor que eu vendo um apartamento. Eu, pessoalmente, vendi um apartamento para outro cara. Aí o cara consegue pegar o apartamento do outro cara... Isso é muito louco. Só que aqui tem outro absurdo ainda. Que eu não sei nem se você sabe. Que é outro ainda. Vamos supor que a gente é brother. Sou meu brother pra caralho desde criança e tal. E nós temos uma empresa de outra... A gente fabrica esse astronauta aqui juntos. Se uma empresa pode... Foi o que aconteceu com o Elon Musk. É o conceito de grupo econômico. Então, peraí. Eu fabrico esse astronauta com o Lucas de Graça aqui. Ó. Eu coordeno, sou organizado, pago todo mundo em dia. Eu sou foda, mano. Eu tive um problema com a bike. Ele teve um problema com a bike porque ele é caloteiro. O cara vem na minha empresa de astronauta. Mano, mas não tem nada a ver, cara. Eu não tenho nada a ver. Não é grupo econômico. Então, esse problema de segurança jurídica que a gente tem no Brasil, que está cada vez pior, inclusive tem alguns
algumas atualizações aí do Código Civil, tal, até conversando com o advogado outro dia, que vai causar um caos ainda maior disso. Né? Vai ser mais subjetivo, as leis são mais subjetivas, são mais abertas para interpretação, cada juiz pode fazer meio que o que bem entender. O que bem entender. Então, assim, essa falta de segurança jurídica de longo prazo é o que diminui o investimento no Brasil também. Além de várias outras coisas. Por exemplo, no caso da bike, se eu tiver um dinheiro, digamos que eu me aposente amanhã e volte para o Brasil. Cara, eu vou fazer essa insanidade de criar uma empresa aqui no Brasil, ou eu vou comprar título do governo que me paga 1% ao mês. O que eu vou ser? Eu vou ser rentista. O governo criou as regras para o Brasil ser um grande paraíso de rentista. É isso, exatamente isso. Assim, não é que, mas aí o pessoal de esquerda vai falar, não, mas os burgueses, os rentistas... os burgueses vão para outro lugar. Não. Os burgueses vêm para cá, mas quem criou esse paraíso dos burgueses foi a própria esquerda. Foi o próprio Lula, que está há 20 anos no poder. O PT está há quantos anos no poder, o PT? Sim. 20? Nesses últimos 30? Ele ganhou em 2002, ele ficou o tempo do Bolsonaro, que foram 4 mais 1,5 do Temer, ele ficou 6, vamos pôr 5 anos e meio fora do poder. Exato. Dos últimos 13 anos. Por que não muda? Ele criou. 23 anos. O Haddad subindo os juros, o gasto público aumentando, e para controlar a inflação você tem que subir os juros, você cria o paraíso dos rentistas. Quem está criando o paraíso do rentista é a própria esquerda que está no governo, não ao contrário. E daí, daí tem a parte burra, né? Porque daí agora o Haddad quer taxar quem empresta dinheiro para ele. Né? Porque você compra título do governo, você quer agora você tem que pagar imposto. Que já taxa, ele só quer aumentar. Quer aumentar. Então, assim, é pior ainda, né? Mas o ponto é, a esquerda criou esse paraíso do rentista. Então, ao contrário, o que a gente tem que fazer no Brasil é... O Brasil é um dos únicos países, acho que tem 2 países que não taxam dividendos, né? Porque, eu até li outro dia, que isso foi colocaram os 2 impostos, o dividendo junto com o outro imposto no faturamento, né, da empresa. Sim. Mas o certo é você ser incentivado a manter a grana na empresa. Sim. E ser desincentivado, a gente volta ao incentivo, a tirar a grana da empresa. Aqui no Brasil a gente tem o IRPJ, o CSLL, e aí, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que é outro... Mas todas as negociações que você vai ter que fazer de distribuição de lucro da sua empresa, então você tem um incentivo contrário. Esse incentivo justamente tira o dinheiro da tua empresa e põe em outra. Põe numa holding, que aí você paga às vezes, dependendo de como é o regime tributário do que você vai fazer, você paga 6,5% de imposto de renda, que é um absurdo de baixo. E aí a gente tributa a cadeia produtiva, que é o pior coisa que tem. Que é o pior, e o consumo. Aí assim, vamos lá. Por que se faz isso? Primeiro porque você não magoa todo mundo ao mesmo tempo. Então, se eu vou tributar bike elétrica, primeiro você vai ficar puto. Depois o usuário de... Depois o cara que usa a bike elétrica por RAP... Aí beleza, então demora para chegar ao efeito. E segundo, porque é o seguinte, cara, como a gente tem muita gente na informalidade, é difícil você cobrar imposto de renda. E por que a gente tem muita gente na informalidade? Porque a gente tem uma lei trabalhista horrorosa. Então a gente nunca... E você tem incentivos perversos para você não estar na formalidade. Então no final é uma cadeia de incentivos perversos de diversas formas. E daí como conserta isso? Foi a primeira pergunta que você falou. Cara, não tem como... Eu tenho... É que assim, vou fazer super ultra resumido, porque o podcast é para você, mas eu vou te falar a proposta que a gente está desenhando, tá? Nós temos que fazer 5 reformas, sendo 2 e 1. Essa é a proposta que a gente tem. Primeira reforma. Reforma da Previdência urgente. A gente precisa fazer uma reforma da Previdência direito. O maior gasto nosso é Previdência. Vai bater vai bater o orçamento agora, daqui a 2, 3 anos. Cara, né? Sim. O rombo da Previdência, as pessoas acham que resolveu. Não resolveu. A gente tirou um balde do da Kim goteira. Falando outro dia lá, depois que outro maior. Daqui 3 ou 4 anos, já era. Praticamente não, todo o ano que vem acabou o gasto discricionário. Acabou. Né? O ano que vem acaba o budget. O governo não pode escolher comprar um clips. Não pode. Eu quero comprar um clipe. Você não pode. Acabou. Você vai preso por responsabilidade se fizer isso. Então, a gente tem que fazer uma reforma da Previdência grudada numa reforma política. Porque não adianta eu falar pro cara que vai... mano, você vai demorar mais 2 anos para se aposentar e durante a tua vida você vai pagar 1% a mais do teu lerite. Se eu não tirar a superaposentadoria de juiz, velho. Que porra é essa? Então vamos grudar as duas. Vamos fazer o seguinte, se é do Ministério Público, acabou 60 dias de férias. Acabou. Vamos grudar uma na outra. Você gruda uma reforma orçamentária numa reforma que... Se você falar, hoje a real é o seguinte, os super privilégios, eles nem são tão impactantes orçamentariamente. Mas moralmente, não dá para você chegar no cara mais pobre e falar, eu vou te cobrar 1% a mais. Enquanto o cara tá ganhando 60 dias de férias. Não dá, então não dá. Você gruda uma na outra. 2 outras propostas que nós temos que fazer.
tributária com trabalhista, que é o que eu te falei. Nós temos que tirar o imposto do produto e serviço, jogar na renda, acabando com a CLT. Porque aí você joga a pessoa para formalidade. Então, beleza. Isso é uma super reforma, cara. Tem que falar o seguinte, irmão, cara, você tem grana, você vai pagar 40% de imposto de renda. Vai ser pesado. Só que é o seguinte, você vai comprar um carro por 1/3 do preço. Porra, é isso. É isso que o Brasil tem que fazer. Certo? E rasgar a CLT para as pessoas virem para formalidade. E aí uma última reforma, é uma reforma do Código Penal e do Código de Processo Penal para a gente prender bandido. Ah, sim. Eu até deixo por último, porque é o seguinte, não fica aquela coisa rasa. Tem que matar bandido. Calma. Nós vamos fazer isso, aí depois nós vamos matar bandido. Entendeu que é um plano completo de contingência de ir para o buraco? De novo, é incentivo. Se você da parte de criminalidade também, se você não tem incentivo, se você você não tem um incentivo para não cometer o crime, você acaba cometendo. Sim, é uma decisão econômica. No O cometimento de crime é uma decisão econômica. Mas tudo na vida é uma questão de o que vai gerar mais valor para você. Toda decisão que você vai almoçar, o que você vai trabalhar, o que você vai investir o seu tempo, você tem 24 horas. Todas as suas decisões são baseadas em algum valor que aquilo vai gerar para você ou alguém próximo que você também tem algum tipo de sentimento ou valor. Então, no final, é tudo isso. Então, se você tem os incentivos perversos em qualquer área dessas, precisa mudar para estar alinhado, certo? Deixa eu perguntar uma coisa para você, cara. Entrando um pouco nisso, depois a gente vai falar de automobilismo um pouco. Você é parte... Você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo, cresci em São Paulo. Você é parte de uma elite hoje, paulistana e brasileira, que eu considero, não você, pelo amor de Deus, eu considero uma coisa podre do Brasil. Né? É uma elite omissa, é uma elite que se gruda ao rei para tirar os privilégios. Então, o Ike Batista, o Joesley Batista, eles são muito competentes. Não, eles não são muito competentes, eles são muito amigos do Lula. Né? O Rubens Ometa agora. São vários que se falam. Como é que esse cara ficou tão grande? Sendo muito competente? Não. Isso é a história do Brasil, né? A história do Brasil, desde as capitanias hereditárias. E aí o cara fica com síndrome de culpa. Então agora eu vou ser esquerdista que eu vou distribuir. Não, vai se ferrar. Você passou a tua vida inteira explorando os outros. E aí agora você está com síndrome de culpa, você vai esquerdar. Você, cara, que é um cara que tá dentro das elites, você conhece todo mundo, você conhece pessoas muito influentes. Como que tá o pensamento hoje dessa galera, velho? A galera acordou, não acordou? Como é que tá isso? Então, eu tô fora do Brasil já há muito tempo, né? Eu tô fora do Brasil já faz 22 anos que eu moro fora. E realmente, não dá pra... Como tudo na vida, não dá pra generalizar. Não dá pra falar que toda a elite brasileira é podre. Existe uma elite brasileira que vive de privilégios, sim. Tem uma elite brasileira que vive de subsídios e são gerações disso. Então o cara está acostumado com esse tipo de tratamento. O cara acha que é maior que a lei. O cara acha que a família dele é mais importante por algum motivo, que ele é o chefe daquela região, que ele é o dono daquela, que ele é o imperador daquela certa região. Então tem muitos casos dessas famílias que vivem à custa ou coligado ao Estado e ao ser amigo do rei, então vive desses benefícios durante muito tempo, o cara não quer mudar. Mas não é só a elite paulistana, né? Isso é elite brasileira. Nordeste incluso. Sim, claro. Tem uma elite no Nordeste lá, inclusive... Né? Coronelismo pra caramba, então, tal, morte. E a Faria Lima, os líderes de empresas no Brasil, de uma certa forma, eles vivem desse subsídio e desse privilégio que eles têm com o governo. Então, não sei, ontem o Lula liberou 30, ou hoje, o Lula liberou 30 bilhões para resgatar a galera de quem foi atingido pela taxação do Trump. Isso é um privilégio. Por que esses caras e não outros? Por que agora liberou esse dinheiro que era para ser usado em outras coisas, vai ser usado para... Entendeu? Sempre tem o privilégio. Vamos aumentar o imposto, vamos fazer isso. Não, vamos fazer, mas com o leite. O leite não dá para fazer porque o leite é para as crianças. Não, vamos fazer a reforma tributária de não sei o quê. Não dá para fazer porque o arroz também não sei. Sempre tem um porém, sempre tem. Ou o cara quer tem o privilégio, ou tem aquele subsídio, ou tem aquele lobby. O Brasil vive disso. Então as elites, essa segunda geração, que é a minha geração que está entrando agora
e no alto escalão, não dá de novo para generalizar. Eu conheço muita gente competente, muita gente muito boa, preparada fora do Brasil, que volta para o Brasil para tocar as empresas da família, que são muito competentes, têm uma visão muito clara e muito boa do mercado. Mas existe uma grande parte que é omissa, que não quer se expor, que é covarde, não fala, não vai para a rua, não faz o tweet criticando o STF, o governo com medo de retaliação. Então tem sim. E eu não sei se é mais ou menos do que era no passado. Eu acho que isso também, o Brasil tem uma história disso. Sim. Né? E eu acho que não está muito diferente hoje. E isso... Eu já perdi, eu nunca tive amigo assim, mas assim... eu Já perdeu o contato, vamos falar vários assim. conhecidos que em várias situações que na hora que espreme o cara na parede, o cara arrega. Ou o cara... E daí eu falo, não, esse cara não tem o respeito. Esse cara pode até ter dinheiro, mas eu não vou convidar esse cara nunca para tomar um chopp no bar. Não tenho respeito zero por esse cara. Várias vezes. Vários casos. Amigo de amigo e tal. Vários. É foda. Então... cara, sobre política, tem mais alguma coisa que você pensou, que você queria falar? Cara, não. Acho que essa eleição de 26 do ano que vem é um marco muito importante para o Brasil, né? Eu acho que a gente tem que... Eu faço os meus tweets, eu tenho essa minha exposição, eu tenho essa liberdade, eu não tenho rabo preso com ninguém. E hoje em dia, sinceramente, se alguém não quiser me patrocinar porque eu me posiciono politicamente por aquilo que eu acho correto, eu não estou nem aí. Eu não preciso dessa grana a mais. Eu não estou nem aí. O Brasil... quase poucas pessoas e poucas empresas sérias, ou poucas empresas em geral, me apoiaram durante minha carreira. Né? Eu saí... Eu fui para a Europa com 17, 18 anos, fiz minha carreira lá fora. A carreira de piloto é uma carreira cara. Apesar de ter vindo de uma boa família, meu pai não tinha condição de pagar minha carreira inteira até a Fórmula 1. De jeito nenhum. E o Brasil me ajudou quase nada. Nunca... Então, assim, todo esse carinho que eu tenho pelo Brasil, todo esse amor que eu tenho pela nossa bandeira, levantar a bandeira em todo o pódio que eu vou, é algo muito mais da minha história aqui do Brasil, de como meus avós vieram da Itália com uma mala na frente. Meu bisavô, depois da guerra, veio para cá com meus avós pequenos, com uma mala, 2 malas e 3 meses no navio, e começou a trazer coisa da Itália e vender aqui nos armazéns, e assim que minha família veio para o Brasil. Eu sou 100% italiano, imigrante, que veio com uma mala na frente e outra atrás, e geração após geração foi construindo ali nesse país que eu amo. Porém, o nível de atenção sobre os assuntos que aparecem hoje no Brasil e as coisas que acontecem, cada vez mais você fica frustrado, né? Sim. E eu admiro, assim, obviamente, eu admiro quem está na política, quem está querendo mudar para o melhor. E, obviamente, eu não concordo com tudo, com todo mundo. E da mesma forma que você falou, eu não tenho time. Eu gosto de discutir ideias, eu gosto de discutir soluções, eu gosto de discutir posicionamento de uma forma aberta, de uma forma clara, sem precisar pertencer a um grupo, sem precisar ser essa torcida polarizada de futebol. E... tomara que aí em 26 a gente consiga... Quer uma notícia, cara? Não. Acho que não, a gente não vai conseguir. Não, em 26 pelo menos assim, que em 26 a gente consiga pelo menos melhorar um pouco, porque não vai resolver. Mas se, eu acho que não vai melhorar. Eu também... mas sabe por que eu acho, cara? E eu vou te falar, é culpa da direita, tá? É culpa da direita bolsonarista especificamente. Sim, eu concordo. Isso eu concordo. Eu acho que assim, eu acho que o Bolsonaro tá atrapalhando. Não, a gente vai colocar eu vou te falar o que vai acontecer. A gente vai colocar... Provavelmente o próximo presidente vai ser o Tarcísio, que é um cara do centrão. Legal, ele não é de esquerda, legal. Ele é mais ligado a pautas, talvez, conservadoras, de livre mercado, ótimo. É um gestor ok, beleza, mas ele é um cara do centrão. Ele não vai fazer as grandes reformas. Mas é um cara do ITA, né? O Tarcísio não fez ITA? Beleza, ótimo. Só que aí é que tá. Tarcísio. Nós vamos encher o Senado e a Câmara de Deputados de pessoas que... Novamente, são oportunistas, não são pessoas idealistas, não são pessoas pragmáticas, são pessoas oportunistas. Eu que concordo. O que tá bombando agora? O que eu preciso falar agora? Fala que você não gosta do Xandão, que você é um Bolsonaro. Eu não gosto do Xandão, é um Bolsonaro. Ponto. Fala que você gosta de beber Reborn. É isso. Cara, irmão, pra mim, um dos ícones mais marcantes é o Romário. O Romário se elegeu com a Dilma, depois ele se elegeu com o Bolsonaro e hoje ele tá com o Lula. Ele se elegeu pelo 22.
O Romário, aqui, ó, conservador, entrou no PL, está com o governo Lula. Cara, mas assim... É um caso, tá? Mas tudo bem, todos mas os é outros. que você falou assim, obviamente, na minha concepção, entrando um Tarcísio, ou alguém que tenha a menor... Assim, porque assim, a gente está falando que a gente teve, né, 20 anos de governo Lula, Bolsonaro... Teve um Temer De no novo, meio aí e tal. o pessoal acha que eu sou isentão, não. Não dá para comparar, na minha opinião, Lula com Bolsonaro. Não. Assim, pela qualidade do grupo como um todo, não dá para comparar. Obviamente, a competência do governo como um todo, tendo um Guedes na fazenda e tal, foi muito melhor e é muito melhor do que a gente tem hoje. Hoje para mim, assim, é o pior que a gente pode ter Eu hoje. discordo, cara. Você achou? Você discorda? Quem é que rompeu a placa do teto? Foi o Guedes. Quem é que aplicou imposto no Pix, mas não conseguiu? Paulo Guedes. Quem é que emplacou a PEC kamikaze? Mas os juros, Paulo Guedes. juros, por que os juros tava 2, 3%? Não, mas calma lá. O que acontece é o seguinte, juros é uma consequência de longuíssimo Tudo prazo. bem, mas exato, mas é uma consequência de políticas e Só que aí eu vou te falar um exemplo. credibilidade da moeda brasileira e gasto do governo. A gente tava falando de... Então, a gente tava falando de Faria Lima e elites omissas. Quando o governo Dilma, né, começou a fazer um monte de cagada, a gente foi na Faria Lima, falar, mano, tem que ter impeachment da Dilma. Esses caras falaram, não. Agora eles vão colocar o Joaquim Levy e tudo vai dar certo. Não vai dar. Colocou o Joaquim Levy, não deu certo. Aí a sociedade como um todo falou, chega a Dilma. Tá. Aí a Faria Lima embarcou. Aí chega o Temer, conserta o país. O Temer é verdadeiro mito, tá ligado? Não, tá. É verdade. O melhor governo que a gente teve foi aquele 1 ano e meio. Cara, ele quase passou Aquele 1 ano e meio do Temer, passou beleza. a trabalhista, que tudo bem, mas passou, devia ser melhor, mas... E passou a PEC do teto. Entre o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, pô, agora vai. Estamos todos alinhados, vamos embora. Paulo Guedes começa a fazer um monte de cagada por conta também de pandemia, etc, uma série de coisas. É difícil comparar, né? A gente tá falando quando ele entrou em Em 19. 19. É. Um ano depois teve pandemia. Só que aí teve um problema, cara. A gente chegou na galera do Faria Lima e mostrou, ó, deixa eu te falar uma coisa, o Bolsonaro ele não é bem intencionado, ele não quer nada de economia, ele é um ladrãozinho de rachadinha, tá? Ele, a família dele, ele está no colo do STF, tá? O STF já pegou ele, tá? O Flávio Bolsonaro, especificamente o Flávio, está no colo do Gilmar Mendes. Vocês vão ver agora o Bolsonaro parando de falar do Gilmar Mendes. O Toffoli é o dono do inquérito Não, tudo bem, essa parte... das fake news. Não, mas eu vou chegar lá Sim, só pra você entender. Então, não vai ter nada. A Faria Lima falou, o seu diagnóstico tá correto. Mas a gente precisa vender ação. Foguetinho não ter ré, tal, e todos aqueles canalhas da Faria Lima. Foguetinho, vai dar tudo certo, só meter o Arthur Lira. Então, por que eu acho que é comparável, sim, o Lula com o Bolsonaro? Você vai entender. O Lula é o ladrão vestido de ladrão. Tá. Ele tá com aquela roupa, tá ligado? Listrada. Sim. O Bolsonaro é o ladrão vestido de polícia. Então, quando o Bolsonaro fez tudo isso, cara, rompeu o teto, quando o Bolsonaro aplicou a PEC kamikaze, quando ele tentou taxar o Pix, a galera, inclusive a elite paulistana da Faria Lima, calma, meu, foguete não tem ré, você vai ver. Não, cara, a gente tá vendo. E cadê as pessoas na rua? Cadê a revolta? Então, o Bolsonaro, pra mim, ele é muito comparável ao Lula porque ele fez as mesmas coisas sem a revolta popular. E ainda por cima perseguiu seus inimigos e tentou. O Bolsonaro tentou prender a gente, cara. Literalmente. Ele prendeu 2 doadores do MBL. Tá? Depois soltou porque não tinha nada, etc. Tentou pesquisar. Cara, saiu o relatório lá que a BIM monitorava o Kim Kataguiri, monitorava eu, monitorava o Rubinho Nunes, era um monte de gente. Esses caras eram as mesmas coisas, cara. Só que com uma bandeira escrito sou de direita. Tá. Então muito foda. Então, né? tudo bem. Então, considerando esse seu ponto de vista, eu não vou discutir, não entrar em detalhe, porque eu também não sei os detalhes. Tá? Sim. Principalmente eu olho numa visão mais macro de fora. Sim. Tudo bem, você tem um ponto, beleza. Se a gente considerar isso, cara, entrando um Tarcísio, um Zema ou um Ratinho Júnior Sim. e se montar um time bom, Eu acho que vai também. é uma mudança, não é que vai, mas já é uma mudança de magnitude em relação a esses dois. Eu acho que é uma anestesia. É o seguinte, você tá sem perna, irmão. Tá. Você precisa de um torniquete, você precisa ir correndo pro hospital. Você vai tomar morfina. Tua perna vai continuar fora. Porque, como eu te falei, o Tarcísio vai fazer uma reforma da Previdência combatendo o privilégio da elite funcionário público? Não vai fazer.
O Tarcísio ele vai fazer uma reforma tributária para tirar imposto do produto e serviço, jogar na renda, colocar uma reforma trabalhista que rasgue a CLT para que a gente tenha indústria aqui? Não, não vai. Ele vai fazer uma reforma para combater o crime organizado, como deve, também não vai. Então, o que ele vai fazer? Ele vai deixar de fazer extremas burradas, como o Lula faz. Dá 2 declarações, do BRICS, não sei o que lá, toma uma taxa, põe 30 bi pros caras. Ele não vai fazer essas atrapalhadas todas. Então é o seguinte, é como se eu não soltasse o torniquete. Você tá sem perna, não solta o torniquete. Quem seria o candidato ideal para você? Sinceramente, cara, não tem hoje. Ah, não. Tá bom. Não tem. Não tem. Hoje eu falo pra você... Não tem um Milei da vida, isso. Não tem. Que o Milei é outro, né, cara? O cara super louco, mas entrou lá e fez as coisas que ninguém pensou que ele ia fazer e ele surpreendeu positivamente. Sim, sim. Ele é louco, tá? O Milei é louco mesmo. Louco mesmo. Tipo, conversa com o cachorro por telepatia. Então, mas essa Mas ele chega lá e história faz. do cachorro aí... De novo, a galera põe muita atenção nisso, mas o cara não tá fazendo as coisas direito. Não, mas é o que eu tô falando. Ele é um louco, ele é excêntrico e beleza. Só que quando ele sentou na cadeira, ele fez o que tinha que fazer, mano. Isso. Uma das coisas mais incríveis que ele fez foi o seguinte, irmão, tem lugar que tem subsídio de energia elétrica. Sua energia vai... Desculpa, cara, sua energia vai subir 8.000%. Mas você precisa, tá? E eu vou fazer e pronto. Ó, eu vou cortar aqui dezenas de cargos da elite de uma hora pra outra. Pau! Cortou. Todo mundo ficou, caralho, o cara veio fazer mesmo. Então, eu acho que a gente Então tinha que ter não um tem desse. Milei, não tem Não tem um Milei, cara. Não tem. O nosso grupo, que é claro, tem um candidato nosso, mas é independente, eu não quero... Isso aqui não é uma coisa panfletária. Sim, Só sim. nós... Mas a gente não tem um candidato que vai ser... E eu tô te falando isso, ó, nós estamos em 2025. Estamos em agosto de 2025. A gente pode ter essa mesma conversa em agosto de 2027. Provavelmente o Tarcísio já vai ser presidente e vão ter Mas passado você acha que 100 o Tarcísio dias vai dele. sair? Porque... Eu acho que sim. Você acha que vai? E aí eu acho que a gente vai ter um país não tão ruim O quanto... que você acha do Ratinho Júnior? Vamos lá. O Ratinho Júnior vai ter a coragem de fazer tudo isso? Não me parece o cara. Por quê? Porque quando o Brasil precisou disso, quando o Bolsonaro estava traindo toda a gente, Sim. ele se manteve... Então, eu não tô aqui querendo uma treta com todo mundo. Não, tá. Eu só tô dizendo que ele não é o cara que vai fazer, cara. Né? Eu diria pra você assim, cara, a gente infelizmente não tem um nome que você fala, puta, não, olha a trajetória política desse cara. Ele comprou todas as brigas que precisava comprar. Mesmo ele aceitou perder pra defender o que ele acredita. Não tem, cara. A gente é um país que não produz esse tipo de gente. Essa galera morre na essência. Na essência, não. Essa galera morre na largada. Porque o Brasil é um país de incentivos perversos que, se você for populista, tá tudo certo. Na verdade de uma forma geral, a democracia tende a ter cada vez mais populista. Né? Nos Estados Unidos também não é diferente. O Trump e Biden são dois populistas, Sim. cada um do seu jeito. Na Inglaterra, Pra caralho. você olha, lá também é só populista. Na Alemanha também. Hoje em dia, infelizmente, a gente é governado por populista, né? Você é governado por o cara É que às vezes a exigência é um pouquinho a mais. Não, Tipo, é um pouquinho a mais, mas entendeu? no fundo é populista da mesma forma. Sim. Um que não é populista, que talvez o único líder hoje no mundo, é o Milei. Eu também acho, cara. Outro. É que ele é muito popular, mas o próprio Bukele, né? Ele comprou uma briga que ele não precisava comprar, teoricamente, né? Ele já estava numa ascensão e ele resolveu comprar, inclusive. O Bukele também é um cara totalmente diferenciado. O cara apostou no Bitcoin, livre mercado, prendeu os caras que tinham que prender lá, criou uma super É um outro, cara, que você mas cita. tudo bem, o Bukele... É difícil, obviamente, cara, mas difícil. o Milei, para mim, é um cara. A gente realmente precisaria de um... A gente precisaria de um Milei, você tem razão. Também acho. Não tem. E a gente precisaria de um Milei ou de quem entrasse, tentasse passar. Fazer igual o Milei fez. O Milei entrou lá com 600 emendas ao mesmo tempo, que não deu tempo da galera se organizar. Isso aí. Não Tinha deu que você vai, tempo. pau! De hora Nossa! que viu, tentaram bloquear uns 100, 200, mas o resto passou. Assim, eu não quero jogar água no chope, mas assim, o Tarcísio era ministro da Dilma, ele era do PAC, ele foi um dos caras que mais tirou dinheiro de São Paulo pra fazer coisa fora daqui. Mas né? o Tarcísio é um cara, assim, comparando de novo o que a gente tem, eu tenho só o cara, tudo bem que ele foi ministro da Dilma, mas o cara foi um cara competente, ele fez o que ele precisava fazer, ele era um cara executivo lá. Ele era um cara técnico da Câmara, ele era muito bom. Né, como técnico da Câmara. Eu acho que assim, se for o Tarcísio, ótimo, excelente. Para o Brasil seria super. Sim. Apesar de ele não ser um Milei da vida, eu acho que. Mas é isso. Eu acho ele tem a competência, pelo menos. O sentimento é esse, irmão, vamos dar um rolê, vamos, toma esse Corolla aqui, ó. Legal. Você não vai dar um rolezaço, você vai, tá bom, tamo de Corolla. Não tamo de Numile. Legal. Tá bom, tamo de Corolla. Mas esse é o Brasil. Pelo menos um passo em direção ao lado certo. Melhor do que 2 passos em direção ao lado errado de novo. E, enfim, finalizando a política, entrando mais na tua história, a parte do automobilismo, é o seguinte, cara.
Vamos falar de Fórmula E especificamente, porque é uma. Eu acho que. Eu diria pra você que talvez você seja o maior divulgador de Fórmula E no Brasil. Existe alguém que divulga mais do que você? Não, na verdade, assim, na Fórmula E, quando eu saí da Fórmula 1, eu fiz 24 horas de Le Mans, que é uma prova de longa duração. Fiz 3 pódios e o melhor resultado da história do Brasil em Le Mans, que é Endurance. E depois a gente criou a Fórmula E, que era para incentivar as montadoras a investirem em tecnologia de motor elétrico e carro elétrico, isso há 14 anos atrás. Quase ninguém falava de carro elétrico. Então, Nossa, eu não sabia que era tudo isso, cara. foi o primeiro... 2011 isso? 2012, 2012. A gente Caraca, começou em 2012. E daí a primeira corrida foi em Beijing, em 2014. E a ideia é essa. A ideia é as montadoras aqui para frente vai ficar cada vez mais elétrico. Então, assim, para quem gosta de carro a combustão, de novo, pela liberdade individual, eu acho que é errado os governos proibirem você andar com o seu V8 se você gosta. Porém, os carros elétricos vão ficar cada vez mais baratos e melhores. E daqui 5 anos você vai poder pegar, sei lá, 200 mil reais e vai poder comprar um carro elétrico de 1.000 cavalos ou pegar 200 mil reais e comprar um V8 de 200 cavalos. Cara, eu vejo muito, né? Minha opinião é muito parecida com a tua, porque é o seguinte, eu vejo muito os cortes do Sérgio Habib, eu acho que ele é muito legal, fala bem pra caramba, o cara tem 1 milhão de números na cabeça. Dá pra ver que ele é totalmente tendencioso quanto à opinião dele, ele acha que o carro elétrico não vai pra frente, não sei o que lá. Mas eu vi uma opinião, eu não lembro agora, era algum gringo, eu acho que nem era o cara que falava de carro. Era um outro cara X. Ele falou o seguinte: imagina que você vivesse num mundo onde os carros fossem elétricos. Um filósofo inglês. Um filósofo inglês? Eu não lembro. Ele me parece o Rick Gervais. Isso, é tipo... Aí ele falou, cara, aí vem um cara com uma ideia. Mano, eu tenho um carro a combustão. Então, ele faz um barulhão muito louco. Ele... Super complexo, tem 2.000 super complexo, tem 2.000 peças. Tipo, o cara não vai pegar a ideia. Então você precisa tirar o óleo do chão, refinar, levar para um posto. Ele fica peidando poluição. Ele vai levar para um posto, você precisa encher o tanque toda hora. E o cara fala, pô, mas esse aqui eu conecto na tomada, que tá aqui do meu lado. Exatamente. Legal, eu acho que o dia que a gente tiver estações de carregamento e um carregamento mais rápido, acho que é a morte do carro a combustão, cara. É aos poucos, né? Na verdade, o valor total se você pegar o valor total do carro durante a vida dele, se você já usa o carro como fonte de renda, já faz muito sentido. Ah, sim. Então, por exemplo... Conversa com qualquer Uber que tem um BYD. O cara fala, irmão... Então, quando você acha que, por exemplo, um cara que tem um Uber, quanto você acha que ele gasta mais ou menos de combustível? Eu vou te falar o número exato. Vou te falar o número exato. Um cara que eu peguei Uber de BYD em Porto Alegre, ele falou, cara, eu gastava R$ 2.900 de combustível todos os meses e a conta de luz da minha casa era 100, 120. Eu comprei esse BYD elétrico, hoje a minha conta de luz é de 450 a 500 reais e eu gasto zero de combustível. Isso. Ou seja, a conta dele assumiu, vamos pôr para mais, subiu 500 reais e ele economizou 2.900. Então você está 2.400 reais na frente do que você estava antes. Vezes o carro... Isso por mês. Não, então, se o carro dura 10 anos, tá? Então vezes 120. Vai dar quase 300 mil reais, 200 e poucos mil reais. É mais caro que o carro. Sim. Então, hoje em dia, isso que o carro elétrico ainda está caro e vai ficar cada vez mais barato. Sim. Então, se você já usa o carro como fonte de renda, já faz mais sentido, independente do que o Habib acha, tal, já faz mais sentido você ter um carro elétrico do que um carro a combustão. Sim. Pô, mas eu gosto de ter a liberdade, se eu quiser amanhã ir para o Rio de Janeiro e voltar no mesmo dia. Beleza, ainda não existe essa infraestrutura. Mas isso é um percentual muito pequeno da população. Grande parte da implementação de veículo elétrico vai ser para transporte público, que roda muito, logística, que o cara precisa fechar a conta do... Não, e outra, o carro, quando ele está em período de descanso, se ele tiver, por exemplo, do lado da minha casa, literalmente, tá? Tem um posto de carregamento elétrico que fica lotado de carro do Mercado Livre. Mas se você tem uma casa... se você tem um lugar onde você pode ligar na tomada o carro, numa 220, o carro carrega 200 km por noite. Então você vai dormir, você você fica na sua casa 8 horas, você chega, vai jantar, vai dormir. Você chega ali, o carro na tomada, no dia seguinte dá 200 km a mais. Sim, dificilmente você vai rodar 200 km todos os dias. Não vai, se você for um Uber. Então o Uber é exatamente essa conta. A conta ótima de máximo de grana que você economiza é quando você carrega o máximo à noite na sua tomada 220. Sim. Isso assim, considerando que a nossa energia ainda é cara e que a gente ainda tem uma série de
Energia é outro negócio interessante, né? Que eu acho que o Brasil deveria focar bastante na parte de produção energética. Mas o carro elétrico cada vez vai ficar melhor para uso urbano. E daí você vai ter híbrido, vai ter carro a combustão, você ainda vai ter motor a diesel para caminhão, você ainda vai ter uma combinação. Mas o elétrico vai começar a comer market share cada vez mais. E não tem volta. Os dados atuais hoje mostram que o crescimento da venda de carro elétrico ela deu boom, estagnou e deu uma leve diminuída. Eu acho que é muito por conta, claro, das pessoas, principalmente nos países onde você tem menor poder aquisitivo, você não pode comprar. Não. Isso é no Brasil ou no mundo? No mundo. Não, no mundo não. No mundo ainda... Ainda cresceu? Cresceu. Porque na China China cresceu mas é muito elevado pela China. Então, se você a China tem outras questões. Se você pegar o mundo inteiro, a venda de carro elétrico continua crescendo. Mas se você tira a China? Cara, acho que depende muito de país para país, mas ainda a venda de carro elétrico está aumentando na maioria dos países. Eu não tenho dado exatamente por país, mas globalmente, eu vi um dado da Bloomberg agora, que a gente faz um evento em parceria com a Bloomberg. Sim. A carro elétrico ainda continua aumentando bastante. É que tem que tirar a China da conta, por quê? Porque a China ela tem um super incentivo para acabar com o uso de petróleo lá, eles não são autossuficientes em petróleo. Os meios de conseguir petróleo da China são absolutamente dependentes da não intervenção de países ocidentais. Então, no caso de uma guerra, algo assim, para eles assim. Então, os caras até subsidiam o carro deles para outros países para trocar a matriz energética. Não, e fora a poluição do ar. Não sei se... Quando eu fui para Xangai há 10 anos atrás... e tinham nem todos os carros eram elétricos. Cara, a poluição do ar em Xangai tinha dias que paravam as fábricas porque a poluição do ar estava tão alto que você não conseguia respirar direito. Cara. Então tinha que parar as fábricas até passar um vento e recuperar a qualidade do ar para começar de novo. Hoje em dia, você anda em Xangai e está despoluído. Sim. Todo mundo fala que para o microclima, sim, carro elétrico é um impacto gigantesco. Não para a poluição do ar. Gigantesco. A poluição do ar causada por fatores externos, porque grande parte é o cara que cozinha, o cara é muito pobre, cozinha dentro de casa com madeira e etc. Na África, Índia, etc. Mas poluição do ar mata mais ou menos no total 12, mas de poluição do ar externa, cerca de 6 milhões de mortes prematuras por ano no mundo por causa de poluição do ar. E a gente aqui em São Paulo, o ar que a gente respira, você tem uma queda de expectativa de vida considerável. Com certeza. Simplesmente por respirar um ar poluído. Sim. E isso, assim, você tem um impacto. Por isso que eu estou falando, se você não contando a externalidade do carro a combustão, na saúde humana. Então, o quanto vai diminuir a internação de doença crônica pulmonar no SUS. Sim. Eu fiz um documentário na Índia, em 2019, sobre poluição do ar. Eu fui lá, a gente foi em vários lugares. Inclusive, fui num hospital pediátrico. E a poluição em Delhi é tão forte que, na época, de cada 10 crianças que nasceram e cresciam em Delhi até os 10 anos, 70%, tinha algum tipo de doença crônica ou iria ter um tipo de doença crônica pulmonar na infância ou na adolescência. 70%. Cara, nossa, isso é pesadão. A poluição lá, a gente que não está acostumado, se chega lá se realmente está numa situação... Eu levei um medidor de PM, a poluição ppm. PM, Particulate Matter, e daí tem o tamanho dessa partícula. Tem a 2,5 nanômetros, 5, 10 e 20 nanômetros. Quanto menor, pior, porque a de 2,5 ela entra dentro do seu alvéolo do pulmão e vai para a sua corrente sanguínea. Então é uma bolinha de matéria, ela é rígida, só que ela é uma poluiçãozinha. Então esse PM2,5 é o pior. Eu fui fazer uma entrevista numa galera que morava na beira da estrada e eu liguei o negócio que mede. E o negócio vai de 0 a 999. E quando eu ligo, deixa eu ligar aqui, assim, vai bater uns 30, 40, 20. Se você está numa área poluída, vai bater uns 100. Cara, eu liguei, bateu 999 o negócio lá. Eu até desliguei, liguei de novo, tal, mas assim, 999, você perde 20 anos úteis da sua vida na média por causa da poluição do ar. Então, assim, não que o carro elétrico vai resolver, mas a gente teve exemplo aqui da greve dos caminhoneiros em São Paulo. E do Covid, o quanto melhorou a qualidade do ar em São Paulo. Sim. Tem gente que, sei lá, tinha rinite, tinha problema, não teve mais. Sim. Então, se a gente tiver, além dos benefícios financeiros e da parte de tecnologia, para a qualidade humana, não faz sentido você emitir poluente
onde você mora. Sim, sim. É. Você Não, tem eu vou te dizer, cara, eu sou um grande entusiasta de carro elétrico. Tá? Um grande entusiasta. barulho. Barulho, cara, sim. Então, lugar onde você mora perto de estrada ou de rua, vai ter Sim. bem menos barulho. Cara, quando você fica, por exemplo, eu carreguei meu carro, né? Eu tenho um carro híbrido, carreguei meu carro, eu precisava de um carro híbrido porque eu preciso viajar muito. Parei algumas vezes para carregar nesse posto, né, elétrico, então você fica vendo um monte de carro elétrico, um monte de carro elétrico. Aí um dia chegou um caminhão a diesel para descarregar alguma coisa lá. Cara, quando ele chega, né, nossa, cara, nossa, como isso é antiquado. Você fica um pouco naquele ambiente, tudo silenciosinho, tudo limpinho, de repente com aquela fumaça. Cara, isso é muito antiquado, o pessoal cara. fala do etanol, o etanol realmente ele é carbono neutro, porque a planta Sim. pega o carbono e tal. Sim, sim, Só sim. que ele também gera poluição. Quando você tem uma queima não 100%, Completa. não completa. É que eu não sei se o etanol queima não completo, tá? Eu acho que a molécula de etanol ela queima completa. Ela é diferente da gasolina. Não, tudo bem. Se o motor, a maioria dos motores a etanol, você tem razão. A maioria dos motores a etanol queima mais completo do que uma gasolina e queima mais completo do que o diesel, porque a molécula é menor. Quanto Sim. menor a molécula, mais fácil ela ter uma queima completa. Mas produz qualquer queima em alta temperatura, você produz óxido nitroso. Porque o oxigênio gruda no nitrogênio e faz óxido nitroso que gera toda essa Sim. parte inflamatória também. Além do monóxido de carbono, se a queima não é 100% completa e tal. Mas o etanol já é melhor, mas também não é a solução. Mas pro Brasil mas mesmo já... se você tirar a questão de CO2, tá, beleza. Mas o CO2 não é poluente. Não, sim. É que hoje, né, você tem um problema de emissão de CO2, etc. Mas mesmo que você tirar isso da conta, falar, eu consigo que o carro elétrico seja melhor em emissões de CO2 porque a matriz energética para carregar é mais limpa. Sim. Beleza. Mesmo que você tirar isso da conta, você fala, não tem esse benefício. Tem todos os outros. Sim, tem todos os outros. E o pessoal fala muito, pô, mas e as baterias? Né? Vai jogar onde essas baterias? Tem foto na internet, um monte de carro elétrico em cima do outro. Esses materiais chaves de bateria, das baterias modernas, cobalto, níquel, o próprio lítio e tal, eles têm um valor de mercado muito grande. Inclusive tem uma empresa nos Estados Unidos chamada Redwood Materials, que vale bilhões de dólares, que ela faz exatamente isso. Ela dá second life, a segunda vida para esses materiais. E na China, eles têm umas máquinas que você joga a bateria dentro, a bateria é triturada, separada química e fisicamente por uma centrífuga e por um processo químico, e os elementos já saem divididos, isolados para ir para a fábrica fabricar novas baterias. Então o lítio já sai, o cobalto já sai. Uma super reciclagem. É uma reciclagem, vai reciclar. Bateria. A bateria de lítio ela tem um valor agregado alto, então você vai ter ou uma segunda vida da bateria, botar a bateria na sua casa, no hospital, etc. Ou você vai reciclar, vai botar, já tem um valor, inclusive já tem nas rodas e nos eventos que eu vou, e já estou discutindo isso aqui no Brasil, em algum momento vai surgir uma empresa de reciclagem de bateria no Brasil, nos próximos meses, na minha opinião, para realmente pegar esses valores agregados. Já tem de produto eletrônico, porque no celular tem ouro, platina e tal. O pessoal já faz isso e vai começar a fazer isso com bateria Deixa também. Deixa eu perguntar uma coisa, cara. Porque uma das coisas que eu sempre penso é o seguinte, se resolvesse o problema de carregamento, né? E, por exemplo, aqui em São Paulo tem aquela, eu esqueci o nome, umas motinhas azul, Humo, eu não lembro agora o nome, Zumo, né? Que você para no posto, você tira uma bateria e põe a outra. Sim. Se resolvesse isso para carros também, beleza. Então, vamos na Fórmula E, sabe quanto tempo demora para carregar a bateria? 5 minutos. Não, mas aí a bateria tem uma vida útil muito curta, né? Exato. Então tem uma série de diferentes tecnologias que a gente pode falar. Mas para você ter uma recarga rápida, você precisa ter muita potência elétrica instalada. Então você vai ter que ter um grid elétrico monstruoso para você conseguir carregar com 1000 cavalos. Isso é uma coisa, isso para vocês, que vocês levam um evento, isso foi um puta desafio? Cara, a gente não carrega a bateria tão rápida, mas em vários lugares a gente tem que ter algum tipo de suporte e recarregamento, principalmente com corrida na rua. Você faz um gerador, manda por navio? Não, é um gerador normal. Normal? Um gerador normal, normalmente com ou biodiesel ou glicerina. Mas peraí, esse gerador normal, ele gera a quantidade de energia e despeja no jeito que você precisa? Não, porque como a gente não anda muito, o carro de corrida não anda muito e a bateria do carro de Fórmula E é pequenininha. A bateria de um carro de Fórmula E é menor que de um Dolphin Mini. Eu pensava ao contrário. Ela tem 38 kWh. A de um Tesla tem 100. Caramba. Eu não sabia não, cara. Só que ela tem 1000 cavalos de potência. Sim. Então ela é pequenininha, mas tem muita potência. Então a gente carrega o carro a noite inteira, tem uma sessão de treino de meia hora, depois você carrega de novo até a tomada de tempo. Então você tem que mesma bateria, você não pode trocar ela? Não, é a mesma.
Mas isso Aliás, é você alguma... fica o ano inteiro com a mesma bateria. Mas isso é alguma espécie de regra ou é porque é Não, a economicamente bateria, mais pô, pra viável? você trocar demora umas 2, 3 horas. Ah, Porque ela tá tá. dentro Não é de uma questão de regra, é ela uma tá dentro questão do de monocoque de carbono, tal, para não, porque se você tiver um uma impacto colisão. muito forte e tiver penetração na bateria, ela pode pegar fogo. Sim. Então ela tem um Ela tem uma caixa preta. isso, ela tem como se fosse um monocoque que protege o piloto, tem um monocoque que protege a bateria. Entendi, Então a gente entendi. nunca teve esse problema lá. Mas aí voltando então para a questão de recarregamento rápido, né? Você falou que demora 5 minutos para carregar, Isso, etc. assim, a tecnologia já existe, é só uma questão da vida útil da bateria, do processo também de você tirar calor da bateria ao mesmo tempo que você recarrega. Enfim, a tecnologia já existe e vai ser implementada aos poucos. Você acha que... Desculpa de fazer essa previsão, mas você acha que é mais fácil a gente ir por um caminho de recarregar a bateria de forma rápida ou de trocar a bateria? Ah, não vai trocar a bateria. Não vai trocar. Não vai. Você acha que vai mais De no... carro não vai trocar. Porque, cara, eu ouvi dizer também que eles estavam criando umas novas células de bateria. Eu não lembro agora se tinha a ver com hidrogênio, eu tô viajando, que era nesse esquema. Você tira um e põe outro. Não, Parou? tinha uma empresa querendo fazer isso com o hidrogênio, mas o hidrogênio, na verdade, é muito, muito complicado você ter ele como combustível para o carro, porque ele precisa ser guardado em altíssima pressão, ele é super inflamável, explosivo, a densidade energética dele não é muito alta. Hidrogênio pode ser que funcione para eVTOL, porque são lá os carros, os helicópteros elétricos voadores, pode ser para avião, mas para carro de rua é melhor você ter gás natural do que hidrogênio, no final das contas. Entendi. Se você quiser usar. Então você acha que o caminho vai ser carro elétrico com recarregamento rápido de bateria de alta duração? Eu acho que vai ser cada vez mais carregamento mais rápido e baterias que vão durar mais. Então a próxima leva de bateria chama Solid State, né? Que é a bateria que tem ao invés de ter um líquido que transporta o íon de um lado para o outro na bateria, você vai ter uma coisa sólida, como se fosse um gel. E essas baterias são 2 vezes, pelo menos as iniciais, podem ser até mais, mas vão ser 2 vezes mais densas energeticamente. Então a bateria vai ser menor ou você vai ter o dobro de range no seu carro. Daí seu carro vai ter 1.000 km de range com a bateria. Acabou o problema. Não, quem que roda mais de 1.000 km de uma vez? Daí você não tem. E a infraestrutura vai demorar. A infraestrutura vai demorar porque a infraestrutura você precisa... Sim. Não, mas a partir do momento que faz sentido, eu vou te falar, se hoje você tivesse um carro com 1.000 km de autonomia, a infraestrutura surge. Porque, cara, aí todo mundo vai querer ter. Eu teria um carro elétrico, com certeza. Eu não teria um existe carro um investimento híbrido. forte em infraestrutura. Sabe quem está competindo agora no processo de supply chain para a produção de infraestrutura elétrica para cidades? Data center, para AI. A grande parte dos fornecedores de componentes para o sistema de infraestrutura de carro elétrico estão migrando porque está tendo uma demanda por AI gigantesca. Então está rolando uma migração desses fornecedores. Então você fala, eu quero um transformador X. 18 meses de espera. Por que? Porque temos que construir 20 data centers. Cara, eu achei que você ia falar de Bitcoin. Eu ia falar, a galera estava minerando Bitcoin. O Bitcoin, de uma certa forma, também é um data center que você precisa lá para... E uma coisa que eu sei que... Mas é outro papo. Assim, refinar terra rara também, aqui no Brasil a gente não consegue por causa de infraestrutura de energia. O gargalo é energético. Ah, é? Não é complexidade. Não o uso Sim. do mineral, mas o refino da terra rara, o gargalo Cara, e o Brasil é inacreditável, né? Porque, assim, o Brasil, eu fiz uma conta. Bom, Belo Monte foi um desperdício, para variar, sim, pelo amor de Deus. Um desperdício absurdo. Pelo amor de Deus. E no Brasil, eu fiz uma conta e com painel fotovoltaico na Bahia, a Bahia é onde tem a maior incidência solar no Brasil, no interior da Bahia ali. E se a gente pegasse a produção, não é o consumo e também não é a estabilização, não é a hora que produz, só o consumo energético brasileiro e a produção energética brasileira de um ano, para você fazer 100% dessa produção em painel fotovoltaico, você precisa de um quadrado, numa área de 40 km por 40 km. Dá mais ou menos aí, sei lá, chutando 120, 140 bilhões de dólares de investimento, uma área de 1.600 km². Mas é pouco. No mapa, é do tamanho da Lagoa dos Patos, do Rio Grande do Sul. Não é nada. Tipo... O problema é que assim, isso aí deve custar a manutenção também, né? Não, manutenção zero. Porque você precisa limpar ele um pouco ali. Você pode colocar robô. A manutenção não é cara? Painel fotovoltaico não, é 20 anos, 30 anos. Seria... A conta é tipo 5 vezes mais eficiente você ter gastado o que você gastou em Belo Monte se você colocasse painel fotovoltaico no Brasil inteiro. Você teria 5 vezes mais energia produzida. E o Brasil, você tem geograficamente
área para fazer isso. Você já tem energia hídrica, então nossa energia já é de baixo carbono. O Brasil existe um potencial energético para ser explorado no Brasil absurdo. E isso vai ser super importante porque o gargalo do AI e das novas tecnologias vai ser na produção, vai ser no uso de energia. Os Estados Unidos não vai conseguir produzir energia suficiente, o resto do mundo tem as suas limitações. O Brasil, principalmente em energia de baixo carbono, a única solução para eles vai ser nuclear. A gente não, a gente tem área, a gente pode colocar fotovoltaico, que é o mais barato hoje em dia. A gente tem água, a gente pode fazer a compensação do fotovoltaico com hídrica. Assim, o Brasil, se fosse organizado de uma forma correta, a gente poderia explorar esse potencial energético de uma forma muito, muito boa. E pra você ter uma noção, nos Estados Unidos, a projeção do Eric Schmidt, do CEO da Google, ele fez um TED Talk falando que a projeção do Google e de outras empresas como Microsoft e tal, os Estados Unidos vai consumir de energia em 2030 só o AI, só data center, o que ele consome hoje como um todo. Então, de 2025 para 2030, eles vão ter que dobrar a produção energética para manter o nível de crescimento esperado em data center e AI. Tanto que a Microsoft comprou uma usina nuclear. Ah, eu não sabia disso. A Three Mile Island, uma usina que teve um acidente há alguns anos atrás, que é operacional. A Microsoft fez um deal para comprar 100% da eletricidade da energia. Eles não compraram a usina, eles compraram a compraram produção. toda a produção, toda, como se tivessem feito um arrendamento da usina por, sei lá, 20 anos, para fazer um data center, para usar 100% da eletricidade da usina para o data center. Nossa, cara, que loucura. Cara. É inacreditável, assim, a gente pode me cobrar isso, mas assim, a expectativa de gasto energético, investimento em AI nos próximos 5 anos vai ser assim, totalmente fora. Vai ser um Estados Unidos a mais de eletricidade. E quem poderia se aproveitar muito disso? O Brasil. Porque a gente tem energia abundante, tem todo esse potencial, inclusive a potencial de água. Então, de novo, inovação e tecnologia se a gente tivesse alinhado. Muito louco. Cara, para finalizar aqui, falar um pouco do evento da Fórmula E. Quais são os maiores desafios, cara? É logístico? É de público? De uma forma do evento? Putz, criar eu digo em termos de business, porque assim, dá lucro hoje? Não. Não dá. A Fórmula E hoje em dia dá prejuízo como categoria, mas a Fórmula 1 também, sabia? Mas é que a Fórmula 1, na verdade, é uma grande vitrine, né? Isso, mas assim, é como um evento. Por que está prejuízo? Porque também está expandindo para tentar crescer mais e ganhar market share. A Fórmula E existe há 11 anos, vai para o 12º. Hoje em dia, os donos da Fórmula E e da Fórmula 1 são empresas irmãs. Não é a mesma empresa, mas é o mesmo grupo que é dono. E a tendência, hoje em dia na Fórmula E, a gente tem Porsche, Jaguar, Nissan e tal. Eu corro pela Yamaha, que faz o motor da minha equipe. E a Fórmula E corre no Brasil já o 3º ano, inclusive está convidado aí lá no Sambódromo. E em São Paulo está convidado. Vambora, hein? Vambora. E São Paulo, isso é legal também. São Paulo é a única cidade do mundo que tem os 3 eventos mais importantes de automobilismo, talvez mais importantes. 3 eventos muito importantes de automobilismo que acontecem na mesma cidade, que é a Fórmula 1, o Mundial de Endurance. Não, o Stock Car é brasileiro. Estou falando de campeonatos mundiais. Fórmula 1, Mundial de Endurance e Fórmula E. É a única cidade que recebe os 3. Caraca, e são os 3 maiores eventos da FIA hoje no automobilismo mundial. Que louco, cara. Daí, obviamente, no Brasil você tem Stock Car, tem Truck, tem outras coisas, mas não é ligado, não é um campeonato mundial. Dizem, inclusive, que a Fórmula Truck, não sei como está hoje, mas era uma das mais lucrativas. A Fórmula Truck tinha um público muito fiel muito grande. e ainda é. O gasto era relativamente baixo. É uma das categorias. Eu lembro que, cara, uma época, olha que loucura, eu falei, eu vou tentar correr. Isso eu tô falando, isso era 2008. Eu lembro que o custo para você entrar era R$330 mil a temporada, fora os patrocínios de manutenção. Então, você vai precisar de um cardan, você vai precisar de pneu, claro. Sim. Combustível na época era a Petrobras, ele liberava. Isso, R$330 mil. Hoje em dia, um ano de Stock Car custa mais ou menos R$6 milhões. Isso tô falando 2008, tá? Isso, então imagina hoje. Hoje um ano de Fórmula de Stock Car custa uns R$6 milhões. Um ano de Fórmula E custa na faixa de R$100 milhões.
Rapaz, os 100 milhões de reais? Não dá para um indivíduo Nossa, bancar. cara. Não é um esporte amador, você precisa ter uma empresa por trás. Nossa, mas 100 milhões... Só pra ter uma ideia, Fórmula 1... Perto de 1 bi de reais. Porque não, a minha cabeça a proporção tava ao contrário. Tava não tão assim. Nossa, não, então 100 milhões nem ficou tão... A Fórmula 1, 900 milhões, 1 bi. A Fórmula E é mais ou menos 10% da Fórmula 1. Não, eu achei que a proporção não era tanto assim, a discrepância. O budget cap da Fórmula 1 hoje em dia é 150 milhões o budget cap e daí tem mais umas coisas fora. Então vai dar aí mais ou menos 1 bi de real, 100 milhões de reais a Fórmula E e 6 milhões uma Stock Car. Essa é mais ou menos a proporção. E isso não dá... Tipo, praticamente impossível. Só se você for o Stroll, só se seu pai for o dono da equipe, que é o caso do Stroll, para bancar. Mas senão não tem como. Na verdade, uma empresa, né, nas categorias top, a empresa te contrata para você prestar serviço como piloto para a equipe. Sim. Então você investe esse dinheiro nas categorias de base. Pra você pra se depois destacar se e alguém te não contrata. destacar, um abraço também. Também. Aí um abraço. Aí você se divertiu bastante. Mas legal. Eu conheço muita gente que gastou muita Ah, grana no lógico, automobilismo Porque hoje são quantos pilotos na Fórmula E? 20. São 20. Então Na você Fórmula imagina 1, que... 20. Hã? Na Fórmula 1, 20. Na Fórmula E? Não, na Fórmula 1, 20. Na Fórmula E, 20. E no Mundial de Endurance, mais uns 40. É isso. Não, é o que eu tô falando. São assim, 80 vagas no mundo vamos inteiro. supor que você sonhe em chegar na Fórmula E. São 20, cara. Você vai estar entre os 20 melhores do mundo? Então, eu sou o único brasileiro lá hoje, né? Inclusive, a gente tem uma safra boa de brasileiros. O Bortoleto na 1, esse Câmara que ganhou agora a Fórmula 3, tem o Collet na Indy, Lights lá na Indy Next, tem o Drogovic. A gente tem uma leva boa de brasileiros novas subindo, assim. E eu já estou no final da minha carreira, né? Eu tenho 41, eu sou o mais velho hoje. Tem poucos pilotos correndo acho que tem 4 pilotos no mundo correndo de Fórmula profissional acima dos 40 anos. É o Hamilton, o Alonso, o Scott Dixon na Indy e eu na Fórmula E, acima dos 40. Só. Então, assim, eu já estou no final da minha carreira, mas, assim, é muito difícil você imaginar que, tipo, você precisa... Digamos que não é Fórmula E, não é Fórmula 1, você quer ser profissional do automobilismo. Existem 100 vagas no mundo para você ser profissional correndo de carro. Top, profissional, assim, top, ganhar... top. Tá contratado por uma montadora top e ganhar um dinheiro para correr de carro. Quando eu era criança, meu sonho era ser piloto de rally, cara. Rally é outro... Até eu ver o custo. Mas rally, eu vou te dizer que talvez a porta de entrada seja mais barata, né? Porque se você compra um carro hoje que as próprias montadoras vendem... Sim. Né? Eu lembro que na época a Peugeot, lá 2005, 2006, deixou um exposto na concessionária perto da minha casa. Eu fui ver e o preço do carro não era caro. Ele era mais barato, inclusive, do que o Peugeot Top. Chegava lá para comprar, sei lá, um 206 Fellini na época. Eu lembro o preço das coisas. Era 66 mil reais. E esse daí era tipo 64. Era um Peugeotzinho já, né? É que você tem que calcular a inflação do Brasil, né? Outro dia alguém me falou que no início do Plano Real, quanto era o salário mínimo? Você lembra? Eu acho que era 100 reais. 64,70. Era 64,70? E no final do ano terminou com R$70,94. Então, assim, a gente teve um pouquinho de inflação aí nesses anos. Porque aí você fala assim, você compra o carro, mas é beleza. Você vai ter que ter um mecânico, você vai ter que ter... Exato. Beleza. Você estourou uma roda no meio do caminho. Mas o caminho do rally é um pouco mais barato, mas mesmo assim, o automobilismo é um esporte caro para você começar. Cara, o esporte motor mais barato que tem é motocross. Motocross. Eu não sou piloto profissional, mas eu sou piloto de motocross. Cara, eu fiz um campeonato mundial de patinete elétrico, você acredita? Meu, é muito louco. É muito louco. Os caras fazendo a cor. Eu que fiz. Meu, animal. A gente que criou. Pô. Acabou agora. Quanto é pra entrar nesse? Será que dá? Não, esse aí... Deixa eu ver quanto eu tenho aqui. Esse aí, a ideia... Vou comprar um patinete. A ideia... Você divide em 10 vezes? Cara, o patinete tinha 40 cavalos, chegava a 160 por hora. Porra, bicho. Era difícil pra caramba. Eu andei quando a gente tava criando essa categoria. A ideia era justamente essa discussão que a gente teve. Pô, o automobilismo, o esporte a motor é caro pra caramba. Vamos fazer alguma coisa que é legal, difícil e acessível. Daí, eu comprei um patinete que faziam na Califórnia, que tinha 40 cavalos. Tinha 30 e poucos quilowatts de potência. Cara, se acelerava o patinete, ele distracionava até chegar a 100 por hora. O patinete. O torque do elétrico é animal. Era mais rápido que uma moto, o patinete. E com pneu slick e, tudo. E eu achei do caralho pilotar o patinete ali. Falei, cara, será que não dá pra gente fazer um campeonato disso? Daí fizemos o campeonato, fizemos 4 etapas do Mundial, fizemos a final do Mundial em Dubai.
Cara, veio o cara do MotoGP, veio uma galera competir, ganhou um japonês que veio lá, o cara que ganha Superbike, ganhou a Superbike no Japão no mesmo ano. E o... Cara, foi divertido demais. Não, meu, tem cê- várias cara, histórias aí, depois eu vou Cara, contar. assim, eu sou louco pra E, participar de e o corridas. pessoal, eu vi vários vídeos virais, o pessoal falando assim, agora os Faria Limers correndo, caralho. Ô, mas era muito... Os caras iam fazer a curva, meu. Nossa, velho. Cara, Você vê a rodinha no limite do A grip, gente teve nos canais de mídia social, de mídias sociais da empresa do patinete, a gente tinha vídeo que batia 20 milhões, 25 milhões de views. Até hoje no Instagram, se você entrar lá, tem uns vídeos Cara, que batiam. eu achei muito Cara, louco. e foi uma explosão. E daí o nosso sócio investidor, por motivos pessoais no final, ele acabou se separando e a gente agora tá esperando a nossa próxima leva. Mas a gente fez durante 3 Quanto anos. que era uma dessa aí? Cara, não era nada. O patinete custava, sei lá, $6 mil. Cara, mas não tinha gasto, porque... Eu sou amigo do Lucas De Grassi, eu sou o próximo competidor de patinete elétrico, vou meter meu coletinho da Faria Lima, irmão, você vai ver. Cara, é difícil, era muito Eu difícil, sei, era legal imagino, pra cara, caramba. mas ó, eu gostaria Foi muito de legal, participar mas de uma coisa dessa. Eu não andava, né? Eu, obviamente, só organizava o campeonato, mas pô, foi muito, muito legal. Não, cara, você é ter feito louco, isso aí. muito louco. Mas Quem só- quiser pode dar uma olhada na internet lá, bota a corrida de patinete elétrico. Não, é muito Electric cara, muito Scooter louco, Racing. muito louco, muito louco. Só pra finalizar aqui, Tá voltando bom. ao Fórmula E, que eu queria entender isso. Hoje o maior desafio de vocês é o quê? É público, é logístico, é o que é? Porque o público hoje da Fórmula E se equipara ao quê em termos de outros eventos de Mais ou automobilismo? menos 10% da Fórmula 1. Também. O budget é 10%, o público Sim. é 10%. Comparado com, sei lá, com Fórmula Indy, que é americana. A Fórmula Indy tem um evento, que é Que é o maior evento, ovalzão. a Indy 500, que vão 300 mil pessoas lá assistir. Então não dá para comparar com esse evento. Mas se não comparar com esse evento, comparar com os outros, é mais ou menos equivalente. A Fórmula E tem mais ou menos 300... O último report que a gente recebeu, mais ou menos 350 milhões de pessoas assistindo Fórmula E no mundo. Em algum momento. Então, assim, tem crescido mais ou menos 15%, 20% year over year a Fórmula E. E o principal objetivo da Fórmula E é se tornar um campeonato mais conhecido, para atrair mais patrocínio, para as equipes terem mais receita e e ser um esporte mais conhecido. E para as montadoras, o que é interessante é o desenvolvimento da tecnologia elétrica, que depois eles vão colocar no carro de rua. Então, o nível de tecnologia que a gente tem no Fórmula E hoje, o carro de Fórmula E hoje acelera mais rápido que o Fórmula 1. O carro de Fórmula E hoje acelera de 0 a 100 em 1,8 segundos. Eu vi um daqueles que eles colocam os carros em linha reta, faz tipo um drag race, Sei, assim. sei. Animal. Então, a Fórmula 1 acelera em 2,3. Eu acho que acelera mais do que a moto. Acelera igual a moto de 0 a 100. Igual a moto, Um pouco, ou um pouquinho Porque é o mais seguinte, a rápido. moto perde na frenagem. Isso. A moto não tem downforce. E o. Que até agora eles estão enfiando aquelas asinhas pra ver se dá um pouco mais, né? E o. Aquelas asas, é verdade. Que eu acho muito louco. Bom, sou apaixonado por moto. E aí é sempre essa ordem, né? A moto sai na frente, aí sai o Fórmula 1, aí sai a Fórmula E, Fórmula 1 e aquela super van da Ford que os caras colocam, verdade, né? da Ford que os Que aí caras ela fizeram. alcança todo mundo depois e vai embora e acabou, né? Que é muito louco. Aliás, legal, deixa eu legal. falar uma coisa. Vocês já puseram o Fórmula E pra subir o Goodwood Revival lá? Subiu esse ano. Subiu esse ano? Subiu. Todo ano alguma equipe coloca o carro para subir lá. Da hora, demais, Mas demais. o Fórmula E, ele não tem asa, ele não tem downforce. Né? O carro é um carro que escorrega muito. Então, o tempo de volta dele comparado com o Fórmula 1 é lento. Mas a aceleração dele é muito forte. Mas por que ele não tem downforce? Por causa de peso? Não, porque o downforce consome energia. Para você gerar downforce... Mas no Fórmula 1? É. Ah, você tá falando o rastro do vento pra jogar pra Isso. baixo, tá? Então, o downforce é o vento batendo na asa e Sim, jogando o jogando carro ele para pra baixo. Quando o vento bate na asa para jogar o carro para baixo também gera o arrasto do carro. E o arrasto consome muita energia. Você imaginar um carro de Fórmula 1 a 300 por hora, ele deve consumir uns 600, 700 cavalos de arrasto. Caralho. É muito alto. Não, assim, imagina que um avião voando Sim. em velocidade de cruzeiro constante, o arrasto é igual ao thrust da turbina. O carro na estrada também. O carro você está a 120, o que você está acelerando é só para consumir o arrasto do ar. Sim. Então o arrasto consome muito. Então quanto mais asa você coloca, mais arrasto tem. Como a bateria é o problema do carro, a quantidade de energia que você tem no carro e a bateria é pequena, eles tiraram a asa para ter menos arrasto para você conseguir fazer a corrida mais longa. Eu não sabia disso, cara. Esse é a Sabia conta. disso. é Eu a vi física. que, na verdade, aquele super carro que eles fizeram,
que tem... Que ele você vira ele de ponta cabeça. Isso, o Mark Murtry. É isso aí. Eles enfiaram, acho que é 2.000 HP, né, que tem esse carro. Mil cavalos. E eles, tipo, ele tem acho que gira não sei quantos mil RPM, acho que 20 mil RPM, um ventilador que gruda ele no chão pra ele fazer a curva de uma forma que Isso, nenhum outro esse carro tipo faz. de downforce é muito mais eficiente do que uma asa. Mas, claro, porque você não breca o carro Você pra não tem arrastar ele atrito, pra frente. Você não tem, joga ele exato, direto. você não tem atrito. Você não tem Nossa, atrito cara, da é verdade, asa. é verdade. Então, essa solução do Mark Murtry, que é elétrico, Daria pra fazer no Fórmula E? daria. Ele gera 2.000 quilos. O carro pesa 1.000 quilos e ele gera 2.000 quilos de downforce a 0 por hora, porque ele está sugando o chão. Então, por isso que ele vira de ponta cabeça e continua de ponta cabeça. Vocês não pensam em colocar isso na Fórmula E? Essa é a ideia no futuro. Bom, desculpa ter dado essa ideia pros engenheiros aí, cara. Não, mas, pô, você chegou no ponto-chave. Não, é animal isso ganho daí. de eficiência com downforce. A única solução é essa do McMurtry. Legal, cara. Ó, velho, obrigado pelo teu tempo. Você quer divulgar alguma coisa? O que você acha que as pessoas podem te ajudar? A Fórmula E, tuas redes? O que você quer fazer? Quem está assistindo a gente, por favor, se tiver interesse em automobilismo, tem lá minhas redes, Instagram, YouTube, X, LinkedIn, é tudo @lucasdegraça. Sim. E é isso aí. Vamos Animal. tentar, ao mesmo tempo, ganhar a corrida e, de repente, quem sabe fazer um Brasil melhor aí. Valeu, obrigado. Velho. Tamo junto, valeu. Deixa eu te falar uma parada, velho. Você